Deu play, só deve estar no delay. Agora sim. Estamos ao vivo, professor Daniel. Que maravilha, que satisfação. Não pela sua presença, Tanguinho, mas pela presença dos amigos que estão nos prestigiando nessa noite. Cara, interagir com você é o preço, né, que a gente paga para sair com o pessoal. E já tem pergunta aqui da Mirielle. Até que ponto o SACDIS pode se envolver com política interna e externa? Como diplomata de serviço do Brasil? Ué, pode se envolver. Você é uma pessoa como outra qualquer. Você tem a responsabilidade do cargo, mas não tem problema se envolver com política, não. Não pode Mas, contrariar Tanguy, aquilo que o Ministério diz. Diga. agora, Tanguy, eu tenho que contar para as pessoas que Conte. o tema dessa aula de hoje ele está relacionado a um gosto pessoal seu. Você é um cara que gosta de Totalmente. NBA, né? Você é um Eu cara que gosto. gosta de Netflix. Isso. Você é um Menos do cara que de NBA. você é um cara muito suscetível, né, à cultura americana, não é isso, Tanguy? Sou, cara. Pô, a cultura americana aparece, eu já fico. Yay! Eu sabia, eu sempre desconfiei. Agora, você contou pro pessoal que com 35 anos na cara você foi pra Disney brincar com o Pateta lá? Não era 35 anos, era 29, no caso. 29 anos. 29, 29 anos. Animadíssimo, conversar com o Pateta, com o Donald. Eu fui fazer Pesquisa de campo. uma pesquisa de campo, de business, entendeu? Enxergando ali aquilo como um negócio. É isso, Tanguy. É Entendi. isso, Tanguy. Eu tenho uma visão mais racional do que você, essa visão emocional aí, que a cultura americana te pega. Pega mesmo, pega mesmo. Eu já anuncio, né, que eu vou ser o primeiro assinante do Brasil do Disney Plus. Disney Plus, mas é 17 para sua de filha, né? novembro. Você Pô, vai. Entendi. é. Porque ela pede os filmes, cara, e não tem. Ainda mais que agora tá tirando tudo quanto é lugar pra botar lá no Disney Plus. Claro, claro, claro. Essa é a estratégia do business. O Pois é. business. Já vai Você tirar meu dinheiro. tira Já dos vai concorrentes, abre o arrancar meu seu dinheiro. serviço de Exatamente. streaming e aí Exatamente. cobra dos pais. Entendeu? Isso. E a Dora não vai desembolsar R$ 1. Olha que beleza. Melhor ainda. Orgulho de Dora. E aí, Daniel, qual o problema que a gente está tendo? A gente vai falar de NBA aqui, vai começar daqui a uns 2 minutinhos a gente começa. 10 horas começa o jogo do Lakers. E aí o pessoal vai Lakers. ter que ficar, o pessoal vai ter que ficar na dúvida se vai assistir a gente ouvindo falar sobre NBA ou assistir a NBA em si. Eu recomendo ouvir primeiro a gente, que a gente vai terminar, vai estar ainda no final do primeiro tempo. Entendi. Você está falando em benefício próprio, né? Totalmente. Entendi. 100%. Mas a aula é gratuita, cara, não tô cobrando, não. Aí não tem problema. Tá certo. Cadê o Madureira de São Gonçalo? Não chegou ainda. Madureira de São Gonçalo? Pô, eu fico revoltado, cara. Não pode, cara. Madureira ser de São Gonçalo é um negócio que é fora do normal. Gente, a gente tá esperando só mais 1 minutinho, 2 minutinhos e a gente começa. Tem muita gente entrando exatamente agora para ninguém pegar a aula na metade aí. E aí já queria agradecer a presença de todo mundo. 9 da noite, né? Não é um horário trivial, mas é o horário que mais gente consegue. Só para lembrar, né? A gente fez essa promessa faz o quê, Daniel? Uns 4 meses, 5 meses? Mais ou De menos, dar as é. aulas gratuitas. A gente começou em abril ou maio, não lembro agora. De dar as aulas gratuitas. E o nosso objetivo agora é, uma vez a cada um mês e meio, talvez um pouco menos, dar uma aula gratuita. Aceitamos sugestões de temas, se tiverem temas que vocês achem legais, que vale a pena desenvolver. Mandem para a gente. As outras aulas gratuitas estão na página do Clipping. Então, a última que a gente deu ficou muito legal, que foi sobre TikTok e Instagram. Né? Então, como é que as redes sociais mexem com a política internacional. A gente já deu uma outra sobre os Estados Unidos, né? Sobre o cenário americano. Tivemos uma outra sobre a corona crise. Né? Então, a nossa ideia é transitar por temas aí da política internacional, da economia também, para o Daniel poder falar, mas principalmente da política internacional, gratuitamente, enfim, para a gente poder fomentar o debate aqui. O Tanguy, ele não aguenta, porque ele sabe que cada vez mais a política internacional está sendo ditada pela economia.
né, Tá bom. Tanguy? É A assim gente mesmo. vê isso de forma palpável. Só não vê que não É, quer. só não vê que não quer. É verdade. Aí, Vamos gente, começar? vamos começar, vamos começar, vamos começar. Falar. Bom, gente, bem-vindos aqui a mais um encontro. Como o Tanguy colocou há pouco, nós assumimos esse compromisso de fazer aulas gratuitas, periódicas, sobre temas atuais, né? Dentro da vocação do Petit Jornal, né? Que é um podcast de atualização, que é um podcast que justamente tenta discutir temas de vanguarda, temas de ponta, e as aulas gratuitas acabam seguindo exatamente a mesma linha. Fica o nosso agradecimento aos apoiadores do podcast, aos apoiadores do Petit Jornal. Eles é que mantêm o projeto de pé, eles é que viabilizam e possibilitam que aulas gratuitas como essa sejam oferecidas. Então, fica o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal, o convite também para quem não é apoiador para se tornar apoiador do Petit Jornal. Então, hoje a gente vai falar sobre cultura americana e poder global. E aí a gente pegou dois exemplos, os exemplos da NBA e da Netflix, porque assim nós vamos ter dois ramos da cultura americana sendo explorados aqui ao longo do nosso encontro de hoje. O ramo do esporte, claro, representado pela NBA, e o ramo cultural, representado pela Netflix. Esse é o nosso objetivo, entender como é que funciona ou a quantas anda o soft power americano que sempre foi uma arma poderosíssima durante todo o século XX, início desse século XXI, mas e daqui para frente, né? Quais são as perspectivas desse soft power? Quais são as perspectivas do poder americano através desse soft power? Acho que esses são os temas que nós vamos discutir ao longo do encontro de hoje. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso, né? Qual é meio que o plano de voo da gente daqui até o fim da aula? Primeiro, a gente vai mostrar um pouquinho como é que os Estados Unidos consolidaram esse poder, né? O que é esse, um termo que vai aparecer bastante aqui hoje, né, Daniel? Soft power americana, esse poder brando, que é, basicamente, se a gente quisesse trazer uma definição, tem livro sobre isso, tá? Eu não quero nem discutir isso teoricamente. Se quiser, o livro do Joseph Nye, por exemplo, é um livro só sobre isso, né? Um livro chamado Soft Power, que é a maneira de você exercer o poder sem ser pelas vias tradicionais, militares, econômicas e tal, é pelo poder da sedução, pelo poder cultural. E você exerce o poder sobre o outro, com o outro querendo que você exerça esse poder. Essa é uma vocação americana. Não é a primeira vez, tá? Outras grandes potências já fizeram isso. A França, né, tinha um soft power importante. Durante muito tempo, o francês era a língua mais falada no mundo, a língua diplomática, todo mundo queria emular, né, os hábitos parisienses. O Reino Unido teve isso também, quando foi a grande potência no século XIX. Então, a questão do chá, os produtos britânicos, os hábitos britânicos, mas eu acho que ninguém faz ou fez isso tão bem quanto os Estados Unidos com o passar do tempo, né, Daniel? Não. Talvez também pelo momento diferente, né? A gente está falando de fato sobre uma potência no século XX, que é diferente de ser uma potência no século XIX. Então você tem muito mais meios, você já tem o cinema, você já tem o rádio, você já tem a capacidade de disseminação da música com uma facilidade muito maior. E os Estados Unidos pegaram esses limões e fizeram, de fato, uma baita de uma limonada, uma grande jarra de limonada para exercer, de fato, esse poder. Tanto é que os Estados Unidos, não importa o que eles façam, eles sempre vão ter defensores mundo afora. Eles podem fazer as maiores atrocidades, que sempre vai ter gente falando assim, mas veja bem, né, os Estados Unidos e tal, todo mundo se sente meio parte da cultura americana, exatamente porque a gente consome isso o tempo todo. E mais para o final da aula, a gente vai mostrar exatamente como é que está isso agora, né? Não acreditemos que isso acabou, de forma alguma, aliás, os Estados Unidos continuam sendo uma grande potência, mas mudou, como tudo vem mudando. A maneira dos Estados Unidos exercer esse poder também vem mudando. O Tanguy falou um pouco de soft power durante o século XX, né? Os americanos eram tão poderosos, ainda são tão poderosos em relação ao soft power, que eles são capazes até de emprestar o soft power. Eu acho que um exemplo clássico disso é a própria Disney, sobre a qual a gente falava há pouco. A Disney que passou a ter personagens dos mais diferentes países, passou a ter o Zé Carioca. Quer dizer, a Disney começou a exportar o Brazilian Way of Life. Quer dizer, a Disney conseguiu vender o Brasil como sendo um país amistoso, como sendo um país agradável, etc. Então, o poder americano, a capacidade americana de fazer soft power foi tão brilhante durante as décadas que os Estados Unidos tiveram até essa capacidade de emprestar o soft power quando lhe era interessante ou quando lhe convinha. Bom, entrando aqui na definição, né, Tanguy, de soft power.
Vai lá, bota mais um pontinho aí, porque o ponto aqui, eu não quero nem fazer a discussão conceitual, né, Daniel, do que é o soft power, mas o fato é que os Estados Unidos são uma potência. Há mais de 100 anos, é até difícil, né, Daniel, dizer exatamente em que momento que os Estados Unidos se tornaram, né, uma grande potência, mas eu imagino que talvez a marca seja a Primeira Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos só entraram na Primeira Guerra Mundial em 1917, ou seja, tardiamente, não sofreram com a Primeira Guerra Mundial no seu território, venderam muita arma, não sofreram muito economicamente, então saíram de fato da Primeira Guerra Mundial como grande potência. Então a gente está falando aí de uma potência há mais de 100 anos, e uma potência que de fato conseguiu exercer o seu poder de diversas maneiras, né? A dimensão econômica, aí você pode falar melhor que eu, Daniel, eu não sei desde quando que os Estados Unidos são, em termos de PIB, né, a grande potência do mundo mesmo. Você sabe dizer quando é que ultrapassou? Olha, eles se tornam realmente a grande potência do mundo em termos econômicos com o final da Segunda Guerra Mundial. Aí realmente é que eles ultrapassam e se catapultam. E é interessante que desde então eles nunca perderam essa hegemonia econômica, digamos assim, ou essa predominância econômica, acho que fica melhor definido dessa forma. E é sempre interessante destacar que a China, ela hoje rivaliza com os Estados Unidos, mas ainda não alcançou. Pode ser que ela alcance num momento futuro, mas ainda não alcançou. Então, os Estados Unidos se tornaram realmente essa grande potência econômica, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. A dimensão militar, acho que essa é inegável, né? A gente está falando sobre, já que você falou sobre o pós-Segunda Guerra Mundial, a gente está falando sobre uma Guerra Fria, em que os Estados Unidos se tornam, aqui não é muito exagero, né, Daniel, militarmente responsáveis por meio mundo, né? Eles basicamente se tornam, né, o grande escudo de proteção de toda a Europa Ocidental, uma presença militar muito forte em outras regiões, a gente está na América Latina, é fácil para a gente falar isso. Tudo isso se converte também numa dimensão política fortíssima, né? Os Estados Unidos têm que ser ouvidos sempre. É impossível você tomar qualquer grande decisão no mundo sem ouvir o que os Estados Unidos trazem, né, como opinião, como posição e tal. E aqui eu não estou falando só de forma bonitinha, não, né? A gente está falando também sobre momentos em que os Estados Unidos exerceram esses poderes aqui de maneira bastante violenta, né? Apoiando grupos e atores que não eram exatamente bonitinhos nem fofos, mas a gente está falando também sobre a dimensão cultural, que é absolutamente indissociável da maneira pela qual os Estados Unidos exercem o poder. Os Estados Unidos tiveram muita clareza disso desde que eles se tornaram a grande potência, que é a melhor maneira de se tornar de fato uma grande potência é ganhando, como eles mesmos gostam de falar, ganhando corações e mentes. Você faz com que as pessoas gostem dos Estados Unidos, né? As pessoas têm simpatia. Você pode ser o maior anti-americano do mundo, você toma sua Coca-Cola, né? Você pode não gostar dos Estados Unidos, sua filha brinca de Barbie. Não tem jeito, assim, a gente está imerso em cultura americana em diversas dimensões, de modo que isso quebra resistências, né? Isso facilita de uma série de maneiras. Isso facilita lobby, isso facilita acordos, isso facilita a venda de produtos, de venda de armas, de venda de ideias, de modo que a própria Guerra Fria, né, uma luta do capitalismo contra o comunismo, ela foi muito facilitada para os Estados Unidos pelo fato de que os Estados Unidos vendiam não o capitalismo, mas o modo americano de vida. E esse é um ponto que é indispensável para a gente entender os Estados Unidos como a maior potência da história, Daniel. Acho que eu não tenho muita dúvida com relação a isso. Não tem nenhuma dúvida, até porque os Estados Unidos eles conseguem se tornar a potência em todas as dimensões, né? E em todas as dimensões eles são dominantes, em todas as dimensões eles estão muito à frente das demais potências. Claro que dentro de um contexto de Guerra Fria, você tinha ali uma certa rivalidade com a União Soviética, mas em nenhum momento os Estados Unidos foram verdadeiramente ameaçados como potência pela União Soviética. Quer dizer, os Estados Unidos, em todo o período da Guerra Fria, foram superiores à União Soviética do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar, do ponto de vista político e principalmente do ponto de vista cultural. Quer dizer, os Estados Unidos, não há nenhuma dúvida em dizer que, pelo menos até o dia de hoje, foram a maior potência da história. O Bruno Valdez está falando aqui no chat, né, que um dos maiores exemplos do soft power americano durante a Guerra Fria, ele está falando Rock 4, mas dá para falar do rock de uma forma geral. Você pega, assim, guerras horrorosas nas quais os Estados Unidos se meteram, na Guerra do Vietnã e tal, e você consegue vender aquilo como algo que você transveste um negócio de heroísmo, assim. É uma posição heróica dos Estados Unidos irem lá no Vietnã. E eles perderam a guerra. Perderam a guerra, e mesmo assim, gerações e mais gerações lembram sempre, né, do rock, né, Rock Balboa.
aqueles filmes tipo Braddock, né? Os caras vêm aqui na América Latina, matam uma... Eu perdi a conta, eu perco a conta de quantas pessoas eles matam na Colômbia. Tem tudo cara de mexicano, né? Colômbia, México, Peru, Venezuela, eles matam todo mundo e tal. E a gente vai para o cinema para assistir, né, isso. E isso é o poder brando. Né? E tudo isso ajuda diretamente, contribui diretamente para essa projeção dos Estados Unidos no mundo. Né? É por meio disso que os Estados Unidos rompem uma lógica de isolamento. Esse é um ponto muito importante também, Daniel. A gente vê o Trump fazendo campanha, né, falando em America First e tal. A gente fala assim, nossa, mas os Estados Unidos estão querendo mudar a sua política externa e tudo. Isso não é novo, isso não é novo nos Estados Unidos, já aconteceu. Na verdade, tradicionalmente, os Estados Unidos sempre foram mais isolados do que inseridos no mundo, né? A gente pode dizer que os Estados Unidos se inserem no mundo, de fato, de ir para o mundo, nos últimos 75, 77 anos, talvez, quando foram para a Segunda Guerra Mundial e nunca mais voltaram. E mesmo assim já flertaram com uma certa volta do isolamento, né? O Nixon, por exemplo, chegou a dizer que os Estados Unidos tinham que participar menos e tudo. Mas o que o Trump faz agora é recuperar uma lógica mais tradicional, mais antiga, pré-Segunda Guerra Mundial, e a cultura foi um elemento importante para os Estados Unidos, naquele momento, romper esse isolamento. Vamos nos mostrar para o mundo. A cultura é um vetor de inserção internacional dos Estados Unidos, sobretudo porque, como a gente já diz, diminui resistências. Né? Não adianta você, de fato, achar que você não gosta dos Estados Unidos se todo mundo está à sua volta consome produtos americanos, assim... Eu acho que um dos maiores exemplos disso, Daniel, é o chiclete. O chiclete se popularizou no mundo porque os cowboys americanos pareciam estar sempre mascando alguma coisa. Isso é muito simbólico, né? A maneira pela qual você usa o seu maxilar, ela emula uma determinada forma dos Estados Unidos, né? Do cowboy americano se portar. E você falou há pouco sobre os Estados Unidos indo para o mundo nos últimos 75 anos, né, até um pouquinho mais, e eu lembro sempre da campanha pelo isolacionismo durante a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, durante a Segunda Guerra Mundial, o Roosevelt ele cortava um dobrado porque havia uma oposição interna nos Estados Unidos fortíssima, dizendo, olha, a guerra europeia é problema da Europa. Você tinha Hitler jantando a Europa Ocidental, você tinha Hitler bombardeando o Reino Unido, com a possibilidade de Hitler invadir o Reino Unido e tomar o Reino Unido, e a maior parte dos americanos dizia, isso não é problema nosso, nós não temos nada a ver com isso. Aliás, sem o bombardeamento de Pearl Harbor, muito dificilmente o Roosevelt teria convencido o Congresso americano a autorizar aí um enfrentamento bélico, a uma participação americana no conflito da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que não é tão distante assim do ponto de vista histórico, os Estados Unidos não queriam participar. Tem até agora uma série na HBO, a gente está falando tanto de streaming hoje, vai falar tanto de streaming, que explora justamente isso, né? Que fala de uma visão alternativa caso o Roosevelt tivesse perdido a eleição de 1940 e se os isolacionistas tivessem vencido a eleição naquele momento, o que seria dos Estados Unidos, eventualmente poderia ter acontecido com os Estados Unidos. O que eu quero colocar o isolacionismo é uma tradição nos Estados Unidos, não é algo exatamente completamente fora do contexto. E a cultura exerce um papel importante nisso, né, nessa quebra, e o maior exemplo disso, aí eu tenho que lembrar onde que eu li isso, tá? Mas na década de 50 havia uma visão de boa parte do mundo de que quem tinha ganhado a Segunda Guerra Mundial tinha sido a União Soviética, porque foi a União Soviética que veio correndo atrás do Hitler, né? O Hitler invade a União Soviética naquele momento, né? A Rússia, e o Exército Vermelho vem atrás do Hitler, e o Exército Vermelho e o Exército Americano se encontram na Alemanha. Nos anos 90 já havia uma percepção de que quem tinha ganhado a guerra tinha sido os Estados Unidos, né? Sim. Por quê? Porque você tem filme, você tem série, você tem livros, você tem uma romantização da participação americana. Então, de fato, essa abertura dos Estados Unidos para o mundo, ela passa por elementos culturais. Bom, avançando aqui um pouco, acho que alguns exemplos, né, desses elementos culturais americanos, dessa projeção da cultura americana em âmbito global. Daniel, fui eu que fiz esse slide, eu tive muita dificuldade, porque assim, eu tive que escolher o que ia caber no slide. Eu comecei a ver a quantidade de coisa que a gente é influenciada, né? Então, se você gosta de um McDonald's, você gosta de um Bob's, mas o Bob's não é americano, mas é o estilo americano de comida, né? Um Burger King, que seja, né? Então, mas o Bob's foi fundado por um americano no Brasil. Pois é. Então, é uma forma americana de alimentação, né?
O Halloween, gente, não tem uma escola. Lembra escola, Daniel, quando tinha? Na época tinha escola, então, na época tinha escola. Não tem uma escola no Brasil que não comemore, que não tem uma festinha de Halloween. Simplesmente não tem. Né? Todas elas têm o Halloween. A minha filha estuda numa escola francesa e tem Halloween. Francesa, no Brasil, e tem Halloween. Tá? O cinema, assim, eu vou pular isso aqui. O cinema, a ponto de, quando a gente quer ver algum filme que não é americano, a gente tem que especificar. Vou ver um filme que não é americano. Porque o absolutamente normal, o padrão de absolutamente tudo, é ser um filme americano, né? Hollywood, enfim. Até filmes alternativos são filmes alternativos americanos, né? Você quer ver um Almodóvar, você fala assim, esse filme não é americano, né? Chama atenção. A política, enfim, a prática do it yourself, né? Self-made man. É a base da cultura, esses coaches todos. Coach é, cara, Estados Unidos na veia, assim, o cara que ele vai pegar e ele vai fazer com as próprias mãos a questão da vitória, dele ser o vitorioso. O cinema, aliás, alimenta muito isso, né, Daniel? Grandes histórias do cinema são baseadas na vitória do indivíduo que se supera nas adversidades. E tem um componente religioso aí nos Estados Unidos, né? Essa ideia protestante de que o enriquecimento é uma bênção divina, quer dizer, se você prosperou, se você enriqueceu, é porque Deus te abençoa. Que, aliás, é bem diferente de uma visão mais católica, que enxerga um pouco o lucro como algo pecaminoso, enxerga o enriquecimento como algo constrangedor. Se a gente pensa no caso do Brasil, as pessoas têm um certo constrangimento de dizer, não sou rico, não. O Brasil não tem ricos, Isso. Não sei se você já reparou, tá aqui. Nos Estados Unidos é o contrário. Nos Estados Unidos, eu sou rico. Né? A ponto do presidente o salário, né? Você diz que ganha mais. Exatamente. A ponto do presidente Donald Trump, ele esconder o imposto de renda dele com medo das pessoas acharem que ele não é tão rico quanto elas achavam que ele era. Então, é uma visão diferente, né, realmente, e isso se espalha pelo mundo. Essa ideia de que do it yourself, você é capaz de prosperar, você é capaz de enriquecer pelo seu trabalho, o trabalho é algo extremamente valorizado, né? E isso é a essência dos Estados Unidos e que muitas vezes é espalhado pelo mundo de forma tão suave. O sonho americano, aí, Daniel, desde criancinha, você certamente viu Fível, né? O sonho americano. Né? Você pode ir em qualquer lugar, você pode ir para os Estados Unidos, você pode fazer a América, é algo que também é absolutamente difundido mundo afora. Aliás, eles reclamam que tem muito imigrante. Meu amigo, você não deveria ter feito, então, tanta propaganda de que ir para os Estados Unidos te levaria, de fato, a uma nação que aceitava migrante. A estética country, Daniel, isso aqui também me chama muita atenção, e o que eu sempre lembro, Daniel, é que a segunda banda mais importante do mundo, depois do molejo, né, que é o Beatles, tem um monte de música com estética country, né? Assim, você pega aquelas músicas ali do Magical Mystery Tour, assim, é uma banda absolutamente britânica. E tem estética country ali, né? Então, o próprio sertanejo brasileiro, assim, bebe muito nessa fonte. Isso é algo também muito difundido. Todo mundo sabe o que é um cowboy, todo mundo sabe o que é aquela estética meio ridícula das camisas quadriculadas. Você vai para os Estados Unidos, você compra, que eu sei, aquela camisa de flanela quadriculada, né? Vermelho, verde, laranja e amarelo. Você tem umas camisas assim que eu sei. É estética country, né? Música pop, sim, absolutamente o mundo inteiro. Você pode pensar no jazz, você pode pensar no blues, você pode pensar em tantas ramificações e aliás, gêneros inventados nos Estados Unidos. Né? Exatamente. O consumo, assim, a ideia do status pelo consumo, isso não foi criado pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos levam isso aos píncaros, né? Leva isso ao extremo. Em nenhum outro momento a gente teve isso tão consolidado a partir de uma determinada sociedade quanto na americana. E o idioma, né? Assim, no Brasil, talvez 10% apenas das pessoas que estudam inglês estudam com o British accent. Né? A gente aprende com a forma americana de falar. Né? E isso é inevitável. Mas mesmo que essas pessoas estudem com British accent, elas jamais estudariam inglês se não fosse pelos Estados Unidos. Exatamente, né? Exatamente. Elas estudam inglês porque é a língua dos Estados Unidos. O inglês é a língua universal por causa do Reino Unido. Não, né? O inglês se tornou a língua universal por causa dos Estados Unidos. Não foi por causa do Reino Unido. Durante o período de hegemonia britânica, a língua universal era o francês. Os ingleses nunca conseguiram emplacar o inglês como língua universal. Perfeito. Então, por que a gente fez isso aqui? Dava para passar, dá para encher mais 4 slides desse, foi essa a conclusão a qual eu cheguei.
Por que a gente parou aqui? Porque a gente queria mostrar só o cenário de forma pela qual os Estados Unidos se projetam para o mundo por meio da cultura, né? Esse era o objetivo fundamental. E aqui a gente vai ter mais alguns exemplos que a gente vai conseguir materializar. O outro ficou meio abstrato, né? Assim, ideias gerais. Mas segue aí, Daniel, para a gente passar para algumas coisas que também são muito simbólicos disso. Então, por exemplo, os Estados Unidos são considerados tradicionalmente uma grande potência esportiva. Jogos Olímpicos, eu não lembro de uma Olimpíada na qual os Estados Unidos não tivessem no topo. Eu acho que na última, eu até falei isso na última aula que a gente deu sobre China, Daniel, depois eu esqueci de conferir se a China esteve à frente dos Estados Unidos no quadro de medalhas das últimas Olimpíadas. Se não passou, estava perto, né? Assim, desde criança, Daniel, você vê lá o quadro de medalhas, os Estados Unidos estão muito na frente, né? Mas muito na frente. A mesma coisa acontece com as grandes ligas, né? A gente vai falar bastante sobre elas hoje, né? Então, as grandes ligas são o NBA, sobre o qual a gente vai falar hoje, NFL, de futebol americano, estão aí as três. MLB, que é de beisebol, e a de hockey, né? Que é o chamado Big Four. E os Estados Unidos, eles fizeram uma coisa com o esporte, Daniel, que também se espalhou para o mundo inteiro, que é, tradicionalmente, o esporte é considerado esporte. Sempre foi. Os Estados Unidos transformaram o esporte em entretenimento. Então é aquele negócio que te prende mais. Se você quer ver esporte raiz, bota no YouTube filme, né, vídeo de futebol inglês na década de 70. E, gente, é uma coisa horrorosa. É pavoroso, é feio, o campo é horroroso, as pessoas estão se espremendo na arquibancada, morre gente. É um horror. É um horror. Os Estados Unidos conseguem fazer disso um espetáculo. De fato, um espetáculo. Basta a gente pensar no Super Bowl, onde o que é mais comentado no Super Bowl é o show do intervalo. Não sei se quem está nos ouvindo, nos vendo, já reparou, no último Super Bowl, no ano passado, foi a Shakira, né? A Shakira, todo mundo falava da Shakira. Porque o show do intervalo no Super Bowl é mais interessante, às vezes até do que o próprio jogo. Aquilo é um evento, a comilança, né? Os hot dogs, os baldes. Se você pensar no próprio cinema, que a gente importou esse modelo para o Brasil, você comprar aquele balde de pipoca, você comprar aquele balde de refrigerante, isso é um modelo americano. Quer dizer, entretenimento, tudo é entretenimento, tudo é business. E isso é a essência americana. O pessoal está comentando aqui, Daniel, que a China teve à frente do quadro de medalhas das Olimpíadas de 2008, que foi em Pequim, né? Foi. E nas Olimpíadas de 2016, aqui no Rio, Estados Unidos primeiro, Reino Unido segundo e China em terceiro. Ou seja, Estados Unidos, se eles não estão em primeiro, eles estão muito perto do topo. Outra coisa que é impressionante quando a gente fala sobre os Estados Unidos, Daniel, a gente conhece pelo nome e com intimidade as grandes empresas americanas. E isso também é assim, um fenômeno inacreditável de capacidade de venda. Quem não conhece a Disney? Assim, é até engraçado perguntar, né? Assim, a Disney ela é onipresente na nossa infância inteira. Não tem uma criança no mundo que não tenha convivido com personagens da Disney, que tenha visto filme da Disney, brinquedos da Disney, que tenha sonhado ir para a Disney ou que tenha ido para a Disney com 29 anos. Alguém não conhece o Mickey, o Pateta, o Pato Donald, a Minnie? Quer dizer, não qualquer lugar do planeta você vai ter contato com esses personagens, né? As empresas de tecnologia, Apple, Microsoft, Amazon, todo mundo, YouTube, Google, todo mundo conhece essas empresas, quer dizer, as gigantescas tech americanas. Montadoras, quem não conhece a Ford, a General Motors, a Chrysler, quer dizer, empresas americanas de referência. Aliás, esse modelo fordista, né, de produção inventado nos Estados Unidos, embora o automóvel tenha sido inventado na Alemanha, o automóvel se popularizou nos Estados Unidos com essas grandes avenidas, as grandes rodovias. É o modelo americano sendo exportado para o mundo. Estúdios de cinema, quem não conhece a Universal, a Fox, e por aí vai, né? A Paramount. Os estúdios americanos, os estúdios de cinema americanos, todo mundo conhece. Warner Hollywood, Brothers. Né, Daniel? Se a gente quiser botar tudo isso aqui é Hollywood, né? Você bota tudo do grupo na costa leste você tem a Broadway, né? Na costa oeste você tem Hollywood. Então, assim, uma boa parte da cultura mundial está sendo produzida ali. Além do fato dos Estados Unidos ser o maior hub financeiro do planeta. Ainda é o maior hub financeiro da cidade de Nova York, em particular, né? Se a gente pensar em gigantes como o Citigroup, o JP Morgan, Merrill Lynch, e por aí vai. Quer dizer,
os Estados Unidos são grande referência. Inclusive, muitas dessas marcas que nós citamos aqui são marcas que as pessoas gostam, se identificam com elas. A ideia justamente do soft power. Eu vejo, em particular, investimentos em bolsa, tem muita gente que investe em determinadas empresas americanas que gosta da empresa. Mas é um bom negócio? Eu não sei, mas eu gosto da empresa, eu quero ser sócio dessa empresa. Exatamente. Então, isso é soft power. É você gostar de uma empresa que está lá só querendo lucro, a empresa não quer te abraçar, mas você tem uma capacidade de venda da ideia, né, que aquela empresa projeta para você. E qual é a malandragem aí, né, Daniel? Como a gente já falou, isso aqui a gente pode apenas reiterar o que a gente já falou, os Estados Unidos têm uma capacidade incrível de fazer com que a gente olhe para dentro da sociedade americana. Eu fui para Nova York pela primeira vez, Daniel, em 2018. Eu nunca tinha ido. E eu me senti absolutamente em casa, porque eu já conhecia. Eu já sabia o que eram as coisas. Ninguém se pergunta o que é o Empire State Building. Ninguém se pergunta o que é a Quinta Avenida. Ninguém se pergunta... Ninguém se surpreende quando entra e conhece o Central Park. Absolutamente todo mundo sabe o que é aquilo, né? Então, a própria cultura americana, mesmo cultura americana que eu não consumo, eu não sou do hip hop, por exemplo, mas eu sei o que é o hip hop, eu entendo a organização geográfica das cidades, a cultura do meio oeste americano. Então, os Estados Unidos têm uma capacidade de fazer a gente olhar para dentro deles. Só para a gente fazer uma comparação, a gente não olha muito para dentro da cultura indiana. A gente não olha muito para dentro da cultura, sei lá, talvez a francesa, sim, mas a alemã, por exemplo, eu sei lá o que acontece cotidianamente na Alemanha. Grande potência, tá? Mas não tem essa capacidade de sedução, né? Essa vontade de sedução que os Estados Unidos têm. Eu preciso contar aqui para os nossos amigos que eu, por acaso, encontrei Tanguy em 2018 em Nova York e que eu vi Tanguy pela primeira vez nervoso, lá num show de jazz, na casa do B.B. King. Jazz não. Eu quero retratação. Jazz não. Blues. Blues. Ok, blues. Aí o Tanguy briga com um americano lá, nova-iorquino. Conte a sua versão, Tanguy. Pô, a banda lá, último dia de show da casa do B.B. King, casa de show dele. Aí, no início do show, o cara fala assim, ninguém pode filmar, ninguém pode gravar, porque isso aqui é o nosso trabalho e tal. Pô, eu e Daniel, então guarda o celular aí, porque não pode gravar. 10 minutos depois, chega um malandro e começa a filmar o show. Eu falei, não. Filmar negativo. Não, transmitir pelo Facebook. Facebook, fiquei puto, cara. Que isso? Aí virei pro cara e falei assim, meu amigo, não tá podendo, não. Aí ele, Aí depois ele virou para mim e falou assim, achei que você era o gerente da casa. Eu falei, então considero que eu sou o gerente da casa. O que eu quero mostrar é como o Tanguy é uma pessoa absolutamente seduzida. Claro que é um exemplo trivial, mas é justamente para ilustrar o que a gente está trazendo aqui. Quer dizer, você se sente seduzido pela cultura americana, pelo B.B. King, pelo blues, pelos guitarristas americanos, a tal ponto de dizer, olha, esse ambiente tem que ser preservado, porque eu gosto muito disso. Eu concordo, é isso mesmo. E no dia seguinte, eu fiquei tão chateado que o show acabou que no dia seguinte eu arrumei uma outra casa de blues para ir também e foi espetacular também. Porque é isso, é o poder da sedução. E os Estados Unidos, assim, isso os Estados Unidos fazem como ninguém, Daniel. Isso aí ninguém consegue fazer igual. Eu não sei se é uma questão apenas cultural, se é uma questão de educação, não sei. Mas é o controle da narrativa. Os Estados Unidos sabem contar uma história muito bem. O Super Bowl é isso, né? Assim, eles contam uma história, eles narram a história. O momento anterior ao Super Bowl, você passa a semana inteira sendo apresentado aos personagens. Quem é o quarterback? O que aconteceu com cada um dos times? Eu não entendo nada de futebol americano, Daniel. Nada. Eu não assisto nenhum jogo ao longo do ano. E eu fico extremamente pilhado para assistir o Super Bowl, porque eu começo a conhecer qual é a rivalidade, qual é a relação deles, qual é o histórico e tal. E às vezes são dois times absolutamente que, para mim, eu nunca mais vou ouvir falar na vida, mas a questão do controle da narrativa, isso aqui acontece em tudo. A gente está falando do esporte, do cinema, da política, a maneira como eles falam de guerra ao terror, por exemplo, é um controle de narrativa poderosíssimo. E quando você tem esse poder cultural, esse controle da narrativa ele se mantém na sua mão com uma facilidade muito maior. Até porque você conta histórias, você produz os filmes, então você vai contar a história que você quiser. Isso acontece, Daniel, mesmo quando a gente fala sobre a contracultura. Isso é um ponto muito importante, Daniel, que assim, eu queria chamar muita atenção para isso.
que é o fato, e isso vai ser fundamental para a gente conseguir entender o que está acontecendo, por exemplo, na NBA hoje, e até no próprio Netflix. A gente normalmente entende a cultura americana como sendo uma cultura meio oficial. Então a gente está falando aqui sobre a Disney, a gente está falando sobre as grandes empresas e tal, e que claramente o governo americano, por exemplo, endossa. Fala assim, ó, essas empresas aqui, elas vão junto comigo, elas estão junto com o governo, são associadas, são próximas ao governo. São empresas privadas, claro, mas há uma coordenação de valores. Mas a capacidade de sedução americana ela vai mesmo para a contracultura. Então a questão dos direitos civis, por exemplo, faz com que brasileiros, na década de 60, 70, comecem a utilizar, por exemplo, um cabelo Black Power, que é um símbolo que vem das áreas negras de Nova York. Né? A própria dança que é feita nos subúrbios brasileiros, é uma dança também importada dos Estados Unidos. A questão do rock, né? Então você pega o Elvis Presley, que pega o blues e transforma em rock, e isso vai gerar, portanto, né, tá a imagem de Woodstock, isso não é exatamente algo da classe média americana, classe média alta americana, protestante, rica. Aqui a gente está falando sobre a contracultura, e isso também é exportado. Não pelo governo, né, é exportado como uma forma de crítica, mas mesmo no momento da crítica a gente olha para dentro da sociedade americana. Né? Então, ele está no terceiro bullet ali, né, de questionamento da estética da cultura padrão do pós-guerra. Né? Então, são as pessoas questionando seus pais, e isso também será exportado. E isso tem uma característica fundamental, Daniel, que tem uma correlação muito grande com o que está acontecendo agora, que é a gente olha para dentro do país, mesmo que seja para conhecer os problemas do país. Esse momento da contracultura é o momento no qual a gente passa a ter contato com o racismo, com o Ku Klux Klan, assim, qual é a história da clã nos Estados Unidos, o que acontece com o colégio eleitoral, por que tem gente que diz que os Estados Unidos não são democráticos? Só assim, pô, como não é democrático? Você tem gente que está criticando isso. A questão da violência policial, que vai ser um assunto fundamental da aula de hoje. Então, a capacidade norte-americana de projeção cultural, ela se dá numa cultura padrão, a estética padrão americana, classe média alta dos subúrbios americanos e tal, mas ela se dá também por meio da contracultura. O hip hop, todo mundo ouve o hip hop americano, e não é exatamente algo que seja absolutamente oficial dos Estados Unidos. E é interessante que muitas vezes a crítica a alguma situação nos Estados Unidos, ela se espalha pelo mundo, né? Quer dizer, a partir do momento em que o mundo enxerga que aquele problema americano também é um problema no seu próprio país, você começa a ter um questionamento no seu país que foi importado dos Estados Unidos. Daniel, teve passeata Black Lives Matter em Paris. Teve passeata Black Lives Matter em lugares que a gente não fazia a menor ideia de que isso era uma questão. Só que você tem uma tradução. Pô, aqui acontece um negócio parecido. Assim, na Colômbia. Colômbia, agora há pouco. Eu fiz uma coluna do Petit Jornal sobre isso. Teve uma passeata contra a violência policial na Colômbia. Assim, é a mesma violência policial? Não, tem características um pouco diferentes, mas tem uma base comum. E o cara pega a bandeira Black Lives Matter e vai para a rua para protestar contra a violência policial, porque você tem traços comuns, e vindo dos Estados Unidos aquilo dá um peso muito grande para mais uma vez, para a sua narrativa. Ou seja, os Estados Unidos têm capacidade, do ponto de vista cultural, através do seu soft power, de exportar contracultura e de exportar até protestos. Protesto, exatamente. Exatamente. E aí, Daniel, esse é um momento fundamental, né? Porque a gente está vivendo, né, uma fase na qual eu acho que a própria questão tecnológica, né, de ter mais, todo mundo tem um celular na mão e todo mundo está muito disposto a filmar as coisas que vê, isso pega tensões raciais históricas e atualiza, e torna aquilo ainda mais incontornável. Tem um filme que está no Netflix também, sobre os protestos de 92. Certamente alguém nos comentários aí vai ver, não lembro o nome agora, que é sobre os protestos logo depois da morte do Rodney King. Da morte, não, ele não morreu. Ele foi espancado e teve um cara que filmou, Daniel, uma câmera daquela gigantesca, imagina o que era uma câmera em 92. Por acaso, alguém de uma casa pegou os policiais detonando o cara saiu todo desfigurado, e os policiais foram absolvidos. Veja esse documentário, um belíssimo documentário, assim, pesado, mas um ótimo documentário do Netflix. E aquele protesto ele ficou somente em Los Angeles. Botaram fogo em Los Angeles inteiro e tal, muitos lugares pegando fogo, literalmente, mas ficou muito concentrado em Los Angeles.
O fato da gente ter essa tecnologia agora de filmagem faz com que a gente tenha um monte de episódios que não é que não existiam, mas que agora eles são filmados. Né? Então a gente teve o caso do George Floyd, que se soma a diversos outros, e o momento pelo qual a gente tem vivido é um momento de aumento muito grande das tensões raciais. Um momento crucial para isso é a ascensão do Obama, né, como presidente. Ele vence as eleições de 2008 e permanece 2 mandatos no poder. Isso vai levar, portanto, a questão negra, né, a questão racial, a ser mais verbalizada, a ser mais falada. Você tem um presidente negro que fala sobre isso. E, por outro lado, você tem uma ascensão também do conservadorismo. Esse momento no qual vai se começar a dizer, aliás, teve a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas hoje, né? Então, o próprio Trump, por exemplo, começa a dizer que são socialistas, né, os comunistas que estão falando sobre a questão racial, querem dividir a sociedade americana. Então, eu sei que é até clichê falar, mas a sociedade americana fica muito polarizada nesse sentido, tendo como um dos motes a questão racial e que vai ser muito materializada na questão da violência policial. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Até porque a polarização ela pode ser utilizada como estratégia política também, Claro, né? Dentro de um processo eleitoral, a gente está falando de eleições em 2020 nos Estados Unidos, na medida em que você rotula determinados movimentos, você pode angariar apoios, né? Você pode conseguir apoios do ponto de vista eleitoral, você pode conseguir votos. Então, muitas vezes, a polarização é uma forma também de se inserir politicamente. Quando você coloca que as tensões raciais crescem com a ascensão do presidente Obama, né, com os 8 anos da gestão Obama, tem um pouco a ver com isso. Quer dizer, puxa, eu estou perdendo espaço, eu estou perdendo poder. Então, você pode tentar polarizar, puxar para o outro lado como forma de obter apoio, de obter votos, e isso acaba, muitas vezes, do ponto de vista político, tendo eficácia, né, gerando o resultado eleitoral. Perfeito. O pessoal está lembrando aqui, Daniel, o nome do documentário que eu fiz referência agora é Um Crime Americano. Tá? Então, entra exatamente nesse contexto. E durante a gestão Obama, a gente vai ter a sanção exatamente do Black Lives Matter. Né? Vem depois da morte do, se eu não me engano, Eric Garner, que morreu em Nova York, também sufocado pela polícia. Um cara deu um mata-leão nele, e foi ele que disse a frase que depois, né, acabou se tornando o mote do Black Lives Matter, que é "can't breathe". Né? Eu não consigo respirar. Ele estava sendo sufocado, falando que estava sendo sufocado, e acabou falecendo. Então, o Black Lives Matter surge nesse contexto, ou isso foi um pouquinho antes, enfim, mas o momento era bastante síncrono, né? Se eu não me engano, Black Lives Matter de 2013, como está na tela aí, o Eric Garner de 2014, então ganha muita força com isso. E esse cara que está na tela aí, Daniel, que está no meio, que está com a mão na frente da boca. E de joelhos, né? Ajoelhado, de joelhos, né? Exatamente. É o quarterback. Quarterback, só para a gente ter noção, é o camisa 10 do time de futebol americano. Né? O cara que é responsável por pegar a bola e lançar para aquele que vai tentar fazer o touchdown. Então, ele é a figura cerebral do time, a parte mais valiosa do time. Ele joga no San Francisco 49ers e ele se chama Colin Kaepernick. E o que ele faz, o que ele começa a fazer é se ajoelhar na hora do hino americano. Isso vai gerar um problema danado, porque isso é visto pela população negra como assim, uma forma de levantar uma bandeira importantíssima, mas a parte mais conservadora da sociedade vai dizer que ele está desrespeitando a bandeira americana, o hino americano, e o próprio Trump vai bater muito no Colin Kaepernick exatamente por conta dessa postura. É porque ele fazia isso durante o hino, né? Durante o hino, no início dos exatamente. jogos, né? Tocou o hino, ele ajoelhava. E aí, o que ele disse é, olha, eu não estou descumprindo nenhuma regra. O que a Liga faz é que ela recomenda que as pessoas fiquem em pé. E as palavras dele são bastante incisivas. O que ele diz é, eu não tenho obrigação de ficar em pé durante um hino que representa um país que mata a minha população, que está plenamente disposto a me matar, se for o caso, porque eu também sou negro, e se eu tiver numa situação como essa, vão me matar também. Não me matam porque eu sou uma estrela da NFL, mas poderia ser perfeitamente ser eu, ser meus filhos, ser meus parentes, ser qualquer outra pessoa, porque há uma política racista. Essas são as palavras dele. Agora, qual o problema, Daniel? A gente vai ver no próximo slide, a gente vai conseguir contextualizar um pouquinho isso. A NFL é disparada a maior liga americana, em termos de audiência. É enorme, é muito que gera mais dinheiro também, gera mais outros. receita. Exatamente. E tem uma audiência majoritariamente branca, conservadora. Qual foi o impacto disso? A audiência da NFL começou a declinar. O Trump começou a dizer que aquilo era absurdo, você começou a ter gente começando a boicotar a liga, de modo que, olha que coisa, o Colin Kaepernick se tornou um símbolo do movimento negro e ficou desempregado.
Ele não consegue clube porque ele passou a ser visto a partir desse momento como um jogador problema. Eu adoraria tê-lo no time, até porque esportivamente ele é um belo jogador. Eu não entendo nada de futebol americano, tá, Daniel? Mas ele parece ser um belíssimo jogador, um excelente jogador. Mas as franquias começam a enxergá-lo como um jogador problema. Pô, tem esse cara no meu time, aí o Trump começa a falar mal de mim, os caras boicotam, para de assistir meu jogo, eu perco patrocinador, meu estádio fica vazio. Pô, eu adoraria te ter comigo, mas sinto muito. Eu não Lembrando vou que te contratar. franquias, foi a nomenclatura que o Tanguy utilizou, franquias é sinônimo de times, né? Os times de futebol americano acabam realmente hesitando em tê-lo no seu plantel, porque na prática ele vai afastar patrocinadores, ele vai afastar a televisão consequentemente, como o Tanguy bem explicou, ele ficou desempregado. Quer dizer, mesmo sendo um dos principais atletas do país na sua modalidade, ele não conseguiu mais emprego justamente por conta dessa característica do público da NFL, né, do futebol americano, lembrando que é um público majoritariamente branco e que tem um poder de compra maior, né, um poder de compra maior, não por acaso é a liga, inclusive, mais rica, é o esporte mais rico dentro dos Estados Unidos, é o esporte do Super Bowl, que é o maior evento esportivo anual dos Estados Unidos. O Daniel falou, aliás, anual, porque de fato só é superado por Copa do Mundo e Olimpíadas. Esse é o nível, né? Assim, esporte que tem todo ano é o Super Bowl. E, E aí, Daniel, Copa do Mundo e Olimpíada são globais, né? exatamente, o mundo inteiro. A NFL é só americana. É só americana. Exatamente, exatamente. E aí, Daniel, eu fiz uma pesquisa para a gente conseguir encontrar o perfil, para a gente conseguir entender essa postura que as franquias tiveram com relação ao Kaepernick, para entender quem é que consome futebol americano. Tá? Então, em primeiro lugar, é o esporte mais popular do mundo, dos Estados Unidos, e 77% da audiência é branca. Muito embora a maior parte dos jogadores sejam negros, ou seja, ele tem apoio, você vê que ele não está ajoelhado sozinho na imagem, os jogadores tendem a ver a postura do Colin Kaepernick com bons olhos, a maior parte da audiência é branca. Claro que uma parte delas apoia e considera que, de fato, a violência policial, enfim, é um absurdo e tem que ter protesto mesmo. Não há uma boa vontade tão grande do público com relação ao Colin Kaepernick. Por isso que explica aquilo que a gente colocou lá no outro slide, que a audiência da NFL começou a declinar, ela começou a diminuir. Você imagina a quantidade de eleitores do Trump, por exemplo, que vai para um jogo da NFL para comer o seu cachorro quente, comer tudo que tem no estádio, enfim, e acha um absurdo completo alguém se ajoelhando durante o hino, sendo ele um nacionalista. Assim, eu tô pagando caro, eu sou nacionalista, é um cara que está ajoelhando na hora do hino. Desrespeitando o hino. Desrespeitando o hino, desrespeitando a bandeira, desrespeitando tudo aquilo que simboliza os Estados Unidos. Então não é por acaso que Colin Kaepernick está desempregado, né? Porque o perfil de consumo da NFL especificamente é muito particular com relação à questão racial. A maior parte dos jogadores é negra, mas a maior parte da audiência é branca. Segue aí. Perfil etário, isso aqui também me chamou muita atenção, Daniel. Isso aqui eu não fazia a menor ideia e preparando essa aula eu percebi. É um público mais velho também. E o público mais velho ele tende a ser mais conservador, naturalmente. 37%. Esse dado aqui, Daniel, só para deixar claro, os dados que eu consegui encontrar, eles são de 2013 e 2014, ou seja, eles não são absolutamente atualizados. Mas não acredito que o perfil tenha mudado muito. Tá? Naturalmente, andou um pouquinho, né? Mas não mudou radicalmente. 37% da audiência da NFL tem mais de 55 anos. E 34% tem mais de 37 anos. Então, somos dois aí, dá mais 70% com mais de 37 anos. Ou seja, a menor parte da audiência da NFL é de jovens que, segundo as últimas pesquisas, são mais propensas a apoiar movimentos como o Black Lives Matter. Tá? Então, dá para entender por que o Colin Kaepernick ele ficou desempregado, porque há, de fato, na NFL, uma resistência enorme às manifestações. Beleza? Vamos seguir em frente. Aí, dá uma olhada como é que é diferente quando a gente fala sobre a NBA. Porque a gente tá falando assim, pô, na NBA, eu não sei se alguém ligou a televisão. Quem não ligou a televisão, gente, quando acabar a aula aqui, liga a televisão e dá uma olhada na estética, o que tá acontecendo ali. Eu vou falar um pouquinho sobre como é que tá sendo a temporada da NBA esse ano, mas todos os jogadores têm nas costas mensagens relacionadas a say her name, say his name, então, ou seja, diga o seu nome, não é apenas um número, é um nome, é uma pessoa, vá votar.
Black Lives Matter, né, questões relacionadas à questão racial. Faixas pretas na camiseta, né? Quer dizer, o simbolismo de luto, justamente dentro dessa luta racial. Tem um jogador canadense que joga no Denver Nuggets, que vai estar em quadro daqui a pouquinho, chamado Jamal Murray. Ele joga, o tênis dele foi feito com o nome e com a figura de pessoas mortas pela polícia. Então, tem uma figura de ativismo muito grande. E chama atenção, por que na NFL não dava e na NBA dá? E a primeira coisa que Aliás, a gente percebe na NBA é apoiado pela NBA. Quer dizer, o próprio espaço, a própria quadra tem dizeres justamente de apoio ao movimento, incentivando as pessoas a votarem em novembro. Eu nunca tinha visto isso, quer dizer, uma quadra da NBA com uma propaganda vote, né, vote em 3 de novembro. Claramente estimulando as pessoas a irem votar e sugerindo que elas votem contra o Trump. Exatamente. Quer dizer, é um movimento, é um posicionamento político, no caso da NBA, muito marcante. Eu nunca tinha visto nada parecido. E como você está bem colocando, no caso da NBA, não dá problema. A NBA não perde patrocinadores, a NBA, pelo contrário, tem o apoio dos patrocinadores que têm produzido materiais esportivos personalizados para os atletas, com ativismo gravado na camiseta, gravado no tênis, e a audiência não cai, os patrocinadores não vão embora, e a NBA continua funcionando de forma absolutamente azeitada do ponto de vista econômico. Então, assim, alguns dados, né, sobre a NBA, Daniel, a gente vai dar uma olhadinha nesse gráfico aí. Assim como na NFL, a maior parte dos jogadores é negra. Tá? Então, na NFL é 70 e pouquinhos por cento, na NBA são 80%. Né? Então, é muito comum você ligar na NBA e todos os jogadores em quadra serem negros. Anteontem, por exemplo, tinha um jogador que era branco e que era um sérvio. Nem americano o cara era. Tá? E aí, eu queria primeiro chamar a atenção para a idade. Eu não sei se está dando para ver muito bem, porque de fato o gráfico não está muito nítido, né? Foi o que eu consegui. Mas dá uma olhada como é que ele é mais diversificado do ponto de vista etário, né? 25% tem mais de 55 anos, compara lá, né? Lá na NFL, se não me engano, era 37%. Aqui, 25% apenas tem mais de 55 anos, 30% está naquela faixa de mais de 35 e 32% estão entre 18 e 34, ou seja, uma audiência muito mais jovem e mais concentrada, portanto, numa parcela da população que está mais propensa a apoiar manifestações antirraciais, né? Antirracistas. E em termos de etnia também, lembra que eu coloquei lá que 77% da audiência da NFL é branca. Na NBA são 40% apenas. Olha a diferença, quase metade. Né? 45% são negros que assistem a NBA e 12% são hispânicos, né? Latinos. Em termos de renda também, é uma população relativamente mais pobre, ou seja, mais atingida por problemas sociais, por problemas... Muito embora não seja pobre, tá? Você continua tendo uma parcela bastante abastada, mas tende a ter mais pobres assistindo a NBA do que no caso da NFL. Tanguy, basta a gente pegar referências culturais de filmes americanos ou de seriados americanos. Quando você pensa em personagens de um filme jogando futebol americano, é sempre naquele subúrbio, aquela família de classe média, aquele gramado bastante espaçoso. E quando você pensa num personagem... Né? Assim, equipamento, você tem que ter o capacete. Brancos. E quando você pensa num personagem jogando basquete, é no subúrbio, são personagens negros, mais pobres, jogando basquete naquela quadra meio enferrujada, meio abandonada, meio até perigosa, dependendo da situação. Quer dizer, até os próprios filmes, os próprios seriados americanos mostram a diferença no que diz respeito ao perfil etário, ao perfil racial, ao perfil econômico dos praticantes e admiradores da NFL, do futebol americano, e da NBA, do basquetebol. Perfeito. Então, segue aí, porque tem mais informações que eu acho fundamentais. Dá uma olhada, Daniel. Eu adorei esse gráfico também. É um gráfico de 2015, tá, Daniel? Mas dá uma olhada. Eu não sei se você consegue circular onde é que está a NBA. A NBA está bem no meio, mais à esquerda. Você consegue encontrar tá aí? Isso. Dá uma olhada o que isso quer dizer. O público da NBA está mais voltado para o campo democrata. Quanto mais à direita, mais republicano. Quanto mais à esquerda, mais democrata. Então, lá na direita, você tem o golfe, que o
O Trump adora. Você tem a NASCAR, eu não consigo pensar nada em mais republicano, nacionalista aqui tá o americano. Golf, né, que é a O Golf. PGA. Aqui Isso. tá a NASCAR, que são aqueles NASCAR. carros em circuito oval, muito populares nos Estados Unidos. Dá uma olhada na NFL, tá do lado do NASCAR. A NFL tá aqui. A NFL tá nessa bola aqui, até porque é bastante popular, por isso que ele tem uma bola maior, né? Pois é. E aí, outra E também tá mais à informação... direita. Exatamente. E outra informação importante, Daniel, é que quanto mais para cima, maior a tendência da pessoa votar. Quanto mais para baixo, menor a tendência da pessoa votar. Ou seja, quem acompanha o golfe, vota. Quem acompanha a NFL, menos. Quem acompanha o NASCAR, um pouquinho menos. Quem acompanha a NBA, menos ainda. Por isso que tantas mensagens aparecem ali de vote. Porque a tendência dos fãs de NBA, a tendência, o que vem sendo dito, né, o próprio LeBron James falou sobre isso recentemente, é que mesmo os jogadores tendem a não votar. Então a ideia é incentivar essas pessoas a votarem, porque são votos que vão para os democratas. Repara pelo Agora, gráfico, a gente vê que são pessoas que votam menos e votam nos democratas. Se forem votar, tendem a votar nos democratas. Eu não posso deixar de observar que o nosso futebol é chamado de European Soccer, né? European Soccer, quer dizer, o futebol dos europeus. Esse futebol aí que joga com o pé, essa coisa esquisita. Principalmente feminino lá, né? Lá é Sim. muito mais popular o soccer, né? O European Soccer feminino do que exatamente o masculino, como é o caso daqui. Vai lá, Daniel, vamos seguir em frente, que tem mais informações aí para a gente falar um pouquinho sobre a NBA. O que aconteceu esse ano agora, Daniel? Dada a pandemia, naturalmente todos os esportes foram suspensos. Não tem esporte. E aí a NBA apareceu com uma solução absolutamente revolucionária, maluca, assim, um sonho louco, que foi fazer a chamada NBA Bubble, que pega o complexo da Disney. Lembrando que a Disney ela é dona da ESPN, que é quem transmite a maior parte dos jogos da NBA nos Estados Unidos. Então, pega todos os jogadores, árbitros, equipe, todo mundo, e leva para dentro da bolha da Disney. Com um sistema absolutamente paranoico de quem pode entrar e quem pode sair. Controle absolutamente total. E aí tem uma ironia, Daniel, que é impressionante, que é o fato de que está na Flórida, que é um dos estados mais atingidos pela Covid. E não teve nenhum caso. 0 casos de Covid dentro da NBA. Tem matéria sobre isso. Tá? Quem quiser ver mais, tem uma série de questões tecnológicas. Eles usam bracelete para medir a temperatura do corpo em tempo real. Você só passa para determinadas áreas se você tiver. Você tem que fazer o teste para poder desbloquear para determinadas áreas. Toda uma série de protocolos e tal. Então, assim, eles fizeram de fato um esquema de guerra. E tenta imaginar um jogador numa situação dessa, né, Daniel? O cara não quer ir. Porque o cara vai jogar o finalzinho de temporada, os playoffs e tal, que é o que está rolando agora. E ele vai passar, dependendo se o time dele for longe, ele vai passar 2, 3 meses longe da família, isolado, completamente isolado. Agora que os familiares puderam entrar. O que os jogadores pediram, portanto? E a associação de jogadores da NBA é muito forte, é liderada na NBA pelo Chris Paul, que é um jogador do Oklahoma City Thunder. Eles falaram o seguinte: a gente vai, mas a gente tem uma condição. A gente quer falar livremente sobre racismo. Eu não quero censura, não pode falar, não pode se manifestar, não pode ir na hora do jogo, não pode. Eu quero liberdade total. Se for me der liberdade total, eu vou pra bolha. Se disser que eu não posso, eu fico em casa. Fico em casa e pandemia, não tem como jogar, infelizmente. E aí, como a NBA, como você disse, dado o público, dadas as condições, falou, beleza, tá liberado, eles foram e eles estão fazendo uma temporada que para mim é histórica, absolutamente histórica, né, em todos os sentidos. Acho que vai ser daquelas temporadas que daqui a 50 anos a gente vai estar assistindo o playoff da NBA e falar assim, vamos dar uma olhada como é que foi a temporada de 2020, porque foi uma temporada de muito ativismo nesse sentido, a ponto de suspender a rodada quando a gente teve mais um caso de violência policial lá na cidade de Kenosha, né, que fica no estado de Milwaukee. Vai lá, Daniel. Aqui a camiseta, né, o I Can't Breathe, a frase que é a frase símbolo, né, que é quase um slogan, né, do movimento Black Lives Matter. Porque essa frase é impressionante, Daniel, porque ela foi dita pelo Eric Garner, né, em 2014, enquanto ele estava sendo sufocado, ele disse I Can't Breathe, e foi exatamente a mesma frase dita pelo George Floyd pouco tempo atrás. Mesma frase, assim, então é muito icônico. E esse cara que está vestindo a camisa, Daniel, que é o LeBron James, eu não sei, assim, quem não acompanha basquete,
ele é, na visão de muita gente, o segundo maior jogador de basquete da história. Ele está atrás do Jordan, porque não tem como, realmente é impossível, mas o LeBron James é um dos grandes jogadores da história do basquete. E ele tem um posicionamento político muito ativo, muito forte. Ele fala Ao constantemente. contrário do Jordan em sua época, né, que era absolutamente neutro, né, neutro, não falava nada. Tá ali no bullet, né? O contraste com o Jordan chama muita atenção. Teve recentemente, inclusive, um documentário sobre o Jordan, Daniel, chamado Last Dance. Eu acho que veio em português como A Última Dança. Um baita documentário, quem gosta de basquete, recomendo demais. E dá para ver exatamente que o Jordan ele não queria se meter em questões políticas. Ele não falava sobre o assunto. Aliás, rumores, Daniel, de que o Jordan nunca tinha autorizado fazer esse documentário, autorizou porque muita gente começou a comparar o LeBron James ao Jordan. E ele falou assim, não, pera, não é a mesma coisa. Dá uma olhada no que eu fiz. E aí autorizou fazer um documentário que realmente acaba com qualquer dúvida, mas mostra também, por outro lado, um contraste muito grande do LeBron James muito ativo e um Jordan, na época, muito pouco ativo. Tem nessa uma passagem no documentário em que pedem o apoio do Jordan para uma disputa eleitoral que estava acontecendo na Virgínia, que era entre um cara que era claramente um supremacista branco e um negro. E o que ele disse é: eu não posso me posicionar a favor dos democratas, porque os republicanos também compram tênis. Então, lembrando que uma das marcas mais importantes de tênis nos Estados Unidos é o Air Jordan, e ele não queria parar de vender tênis para os republicanos também. Aliás, tem um detalhe extremamente importante: o Michael Jordan é patrocinado pela Nike e ele é um dos 3 atletas que a Nike, com os quais a Nike tem contrato É vitalício. isso. Uhum. Então, o Jordan, por isso que ele fez essa referência aos tênis. Os 3 atletas são, inclusive, o Michael Jordan, o Tiger Woods, o golfista Tiger Woods e Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Nazário, o brasileiro Ronaldo Nazário, são os 3 atletas que têm contrato vitalício com a Nike. Daí essa hesitação do Jordan em dizer, olha, os republicanos também compram tênis, então eu não vou ficar fazendo qualquer posicionamento contra um candidato republicano, uma vez que isso afeta os interesses do meu patrocinador com o qual eu tenho um contrato vitalício que tem algumas cláusulas, entre essas cláusulas o Jordan não pode se meter nessas roubadas, digamos assim, ou nessas bolas divididas. E recentemente isso mudou um pouquinho, né, Daniel? Porque a própria Nike, aliás, fez um comercial com o Kaepernick, com aquele que a gente viu do futebol americano, lá do 49ers, e o Jordan, ele botou a mão no bolso para financiar ações de combate também ao racismo. Não sei agora exatamente qual era. Dá para ver que o contexto muda, né? Você fazer isso Claro. na década de 90 era uma coisa. Você fazer hoje é completamente diferente, a ponto de o Trump criticar o LeBron James, gente, é o presidente dos Estados Unidos. Assim, é o Trump, é o presidente dos Estados Unidos. E o LeBron James ter a absoluta tranquilidade de dizer o seguinte: olha, se ele não quiser ligar a televisão, aqui a gente está pouco se lixando para a audiência do Trump. Olha como é que é um posicionamento diferente daquele que o Jordan teria, por exemplo. Né? O Jordan está muito mais voltado para a questão esportiva. O James é um monstro do ponto de vista esportivo, mas tem uma atuação muito forte também, muito ativa do ponto de vista político. Isso tem um efeito, Daniel, que é a pauta racial, ela acaba sendo projetada para o mundo inteiro. Lembra aquilo que a gente falou dos Estados Unidos serem capazes de projetar, né, para o mundo? Você consegue voltar lá para o anterior? Beleza. Os Estados Unidos têm aquela questão de projetar questões para o mundo, mesmo os seus problemas. Né? Então, a pauta racial, por meio da NBA, ela está sendo projetada internacionalmente. Em qualquer lugar do mundo, se você ligar a televisão, você vai ver imagens como essa. Né? O Paul Millsap, por exemplo, jogador do Denver Nuggets, que também vai estar em quadro daqui a pouquinho, tem na camisa, entre outros, tá? A palavra vote. Né? Então, o tempo todo, isso está nos telões, isso está no chão da quadra, isso está na camisa, isso está no tênis, isso está em absolutamente tudo quanto é lugar, a ponto de a rodada de playoff, Daniel, um dos jogos mais importantes, que movimenta mais dinheiro, ser paralisada depois da morte do Jacob Blake, aquele que foi, enfim, foi alvejado 7 vezes dentro do carro, e vai na onda exatamente dessas manifestações mundiais. Você tem a manifestação do Black Lives Matter, aliás, tem imagens de jogadores da NBA participando de manifestações como essa, naturalmente antes da bolha, e isso acaba sendo projetado internacionalmente. Então, olha como é que os Estados Unidos pegam um traço cultural muito particular seu, que é a NBA, a questão do racismo, com essa estética, e espalha para o mundo.
não necessariamente a partir de uma visão oficial, mas é uma mudança da forma pela qual os Estados Unidos expandem essa cultura mundo afora. Agora, Tanguy, chegou a hora de falar um pouquinho sobre os aspectos culturais do entretenimento, e aí o nosso exemplo de hoje é, sem dúvida alguma, a Netflix, né? Netflix que se tornou impressionante ao longo dos últimos anos, e teve aí a capacidade de um desenvolvimento aceleradíssimo. Talvez poucas pessoas saibam, mas a Netflix originalmente era uma locadora. Era uma locadora e ela mandava, inclusive, os DVDs por correio. Eu cheguei a assinar um negócio desse, Daniel. Como é que era o nome que tinha aqui no Brasil? Tinha um desse também. No Era, Brasil não lembro agora como é que era. Tinha um desse, você selecionava pelo site, mandava o DVD, era o caos. Esse é o modelo da Netflix. A Netflix inventou esse modelo. A Netflix, durante os seus primeiros anos, ela era a maior cliente do Correio dos Estados Unidos. A maior cliente do Correio dos Estados Unidos, porque ela mandava semanalmente, com uma periodicidade, dependendo do contrato que você estabelecesse, DVDs para a casa das pessoas. Olha que loucura, não tem tanto tempo assim. A Netflix, vou concorrer aqui com a Blockbuster, que era vista como uma empresa absolutamente inquebrável, uma empresa que não seria jamais ultrapassada. A Netflix começa a mandar DVDs para a casa das pessoas. Agora, a Netflix, claro que ela vai surfar nesse período de pandemia. Afinal, a gente está falando de um novo padrão de consumo e um aumento do consumo de streaming. Dentro de um contexto onde as pessoas não podem sair de casa, as pessoas assistem Netflix. Né? A Netflix conseguiu, inclusive, 26 milhões de novos usuários ao redor do mundo no primeiro semestre de 2020. Então, nesse primeiro semestre de 2020, a Netflix ganhou 26 milhões de clientes, claro, pessoas que estavam isoladas em casa, sem ter muito o que fazer, resolveram assinar a Netflix. Então, apenas no primeiro semestre de 2020. Na prática, Tanguy, a gente está falando da aceleração de um processo que já estava em curso. Isso não aconteceu apenas com a Netflix, né? Você tem uma série de padrões de consumo que já estavam avançando, e durante a pandemia você conseguiu ter um avanço que levaria anos. A maior parte dos analistas fala que durante a pandemia a gente está tendo a aceleração de algo que levaria de 5 a 10 anos para acontecer. Então, se a gente pega o exemplo do comércio eletrônico, ou se a gente pega o exemplo do streaming, isso significa, na prática, que o comércio eletrônico e que o streaming atingirão, com a pandemia, um tamanho que levariam mais 5 a 10 anos para atingir. Quer dizer, você teve uma aceleração do processo, uma aceleração da mudança de padrões de consumo em função da pandemia. E, claro, a gente está falando de padrões absolutamente inovadores, padrões novos. A Netflix, no padrão streaming, não é tão antiga assim, Tanguy. Há quanto tempo a Netflix está efetivamente no mercado, oferecendo séries? Se eu não me engano, a primeira série que a Netflix ofereceu, que teve inclusive um grande rebuliço, foi House of Cards. Eu assinei o Netflix por causa de House of Cards. Eu queria assistir, e House of Cards é 2013, se eu não me engano, House of Cards. Por aí. Eu lembro que eu tinha assinado a Netflix uma vez e o catálogo era tão ruim que eu desassinei. O pessoal, aliás, lembrou, Daniel, qual era os primórdios do Netflix aqui no Brasil, era chamado Netmovies, e que mandava o DVDzinho para casa. Então o Netflix deve ser por aí, eu acho que o Netmovies talvez devia ser 2010, 2011, o Netflix com o House of Cards, se eu não me engano, 2013. Então a gente está falando na prática de algo historicamente muito recente, gente, muito recente, né? Então você está falando de um modelo de uma empresa americana, então você inventa um novo negócio, um novo modelo de negócio, o que demonstra que a capacidade inovadora dos Estados Unidos continua bastante afiada. Né? Os Estados Unidos se mantêm, num certo sentido, na vanguarda econômica, e aí a gente tem que lembrar que estamos falando de 2013, 2014, 2015, ou seja, o que nós estamos vivendo hoje é reflexo de uma inovação que foi feita há aproximadamente 7, 8, 9, 10 anos atrás. Uma destruição criativa, a Netflix destruiu a Blockbuster, quer dizer, não tem mais aluguel de filme.
Não tem mais aluguel de filme. Uma das maiores empresas dos Estados Unidos, a Blockbuster, foi destruída pela Netflix, além do próprio cinema, que, num certo sentido, começou a entrar em xeque por conta da Netflix, né? Você está falando de um novo modelo, né, como eu coloquei há pouco, e mantendo aí os Estados Unidos com vantagem competitiva. Claro, quem chega primeiro diz qual é o modelo. Os que entram depois seguem o modelo de quem chegou primeiro. Você estava falando no início do nosso encontro de hoje sobre o Disney Plus. O Disney Plus vai seguir o modelo Netflix. É o modelo Netflix, né? Claro que vai ser o conteúdo Disney, esse é o grande diferencial que a Disney tem para oferecer. Então, a Disney tira todos os seus produtos do catálogo da Netflix, tira todos os seus produtos do catálogo da HBO e oferece o seu serviço de streaming. Mas a Netflix é um exemplo clássico de destruição criativa. Você tinha um determinado modelo de negócio que funcionava muito bem, chega alguém, implode aquele modelo de negócio. E você se torna, no início, monopolista naquele modelo de negócio e, gradativamente, empresas vão entrando para concorrer com você. A Netflix entendeu desde o início que seria assim a dinâmica, que a dinâmica seria uma dinâmica realmente schumpeteriana, num certo sentido, e por isso que ela investiu desde cedo em conteúdo próprio, porque ela sempre percebeu que uma hora vai ser a Disney, uma hora vai ser a HBO, uma hora vai ser a Fox, todo mundo vai tirar os conteúdos do meu catálogo. E se eu não tiver um catálogo próprio para oferecer, eu deixo de existir. E vão ficar apenas os mega... agora me fugiu a palavra, os mega... As megaproduções de Hollywood, enfim. Os mega estúdios, né? Os mega estúdios de Hollywood é que vão ficar com os seus próprios e particulares serviços de streaming. Aliás, isso explica por que a Netflix, durante esses anos todos, não deu lucro. Porque ela reinveste tudo para tentar formar um catálogo minimamente robusto, e quem tem Netflix acompanhou como esse catálogo se dilatou, como ele aumentou de forma avassaladora ao longo dos últimos anos, e porque a empresa reconheceu... Né, e para todos os públicos também, não ficou muito direcionado a apenas um determinado segmento. Então tem filme, tem série adolescente, tem série adulta, tem série política, tem série de tudo quanto é documentário. Como forma justamente da empresa se manter competitiva. Ela percebeu que as barreiras de entrada não eram das maiores, que você teria outros concorrentes ingressando nesse mercado de forma crescente, e ela precisava ali se proteger, produzindo o seu próprio conteúdo. Então, e aí, Daniel, quando o Netflix quiser fazer uma proposta pelo Petit Jornal, eu acho que a gente nega e a gente faz o Petiflix. O Petiflix. É uma boa ideia. Vamos fazer o Petiflix. Eu acho uma boa sugestão, Tanguy. Só um comentário rapidinho aqui, Daniel, só para corrigir uma informação que eu dei. Claro. Eu falei rapidamente que o Jacob Blake morreu e por isso suspenderam a rodada da NBA. Umas 15 pessoas me corrigiram aqui. O Jacob Blake não morreu, tá? Ele foi alvejado 7 vezes, mas não morreu. Só isso. Bom, e aqui entram alguns aspectos extremamente importantes da questão americana. Quer dizer, a Netflix é uma empresa americana, é uma empresa que vende entretenimento, é uma empresa do setor cultural, e isso vai fazer com que ela tenha algumas características que outras empresas ao redor do mundo não têm. Um detalhe extremamente importante: o streaming americano é um streaming global. Eu coloquei aí o ranking das maiores empresas de streaming do mundo por número de usuários. A Netflix está em primeiro lugar disparada. Eu quero ver você falar o nome dessa segunda aí. Pois é, a segunda, eu vou ficar te devendo o nome da segunda, a pronúncia do nome da segunda empresa. A Netflix tinha 150 milhões de usuários no final de 2019, então ela já tem agora, com mais de 26 milhões, ela já está por volta de 177 milhões de usuários ao redor do mundo. As empresas na sequência são todas empresas chinesas. Muito provavelmente, as pessoas que estão nos vendo e ouvindo agora nunca ouviram falar sobre essas empresas. Não deve ter nenhum assinante de nenhuma dessas aí aqui. Certamente não. Porque são serviços de streaming chineses. Não tem Netflix na China. Não tem Netflix na China. Então, os serviços de streaming chineses rodam basicamente na China. E aí você pode me perguntar, bom, mas por que eu não vou assinar um serviço de streaming chinês? Por que alguém assinaria um serviço de streaming chinês? Eu não tenho nenhum interesse em ver filmes chineses.
Eu não tenho nenhum interesse na cultura chinesa. E aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas estou analisando o padrão do consumidor médio, do consumidor mundial médio. Eu tenho interesse no streaming americano, num streaming americano, com filmes americanos, com séries americanas, com conteúdo americano, mas eu não tenho interesse num streaming chinês. Né? E aí, Daniel, diga. Não. E na sequência, depois dos streaming chineses, aparece uma nova empresa americana, o Amazon Prime, que tem aí 75 milhões de usuários. Quer dizer, Netflix global, China, tudo local. Aí depois aparece o Amazon Prime Video global de novo, porque a gente está falando de uma empresa americana. O Viu é um serviço de streaming sul-coreano. E aí entra na mesma característica chinesa, quer dizer, puxa, mas qual é o meu interesse em ter um serviço de streaming sul-coreano? Então, e aí, Daniel, o que chama atenção quando a gente vê esse ranking aí? O Netflix, assim a Amazon Prime tá começando agora, né? Eu acho muito ruim o Amazon Prime. Mas o Netflix tá começando, tá consolidado. O Netflix no início também era, quer dizer... Também era, exatamente. Então, a tendência é que cresça. Mas se você entrar no conteúdo do Netflix, você vai ver uma série de conteúdos que não são americanos numa plataforma americana. O que quer dizer isso? A gente, dado o histórico da cultura americana, a estética, a organização, a capacidade de fazer um bom trailer. Assim, eu acho que nada é mais americano, Daniel, do que um excelente trailer. Você está no cinema e aí passa o trailer do filme, você fica com mais vontade de ver o filme do trailer do que aquele que você comprou de fato o ingresso para assistir. E isso é uma coisa muito impressionante que a cultura americana consegue fazer. E o Netflix tem muito isso. O que significa que, basicamente, a gente considera que uma empresa americana é a melhor curadora da cultura global que tem por aí. Então, eu confio no Netflix não porque eu estou interessado exclusivamente em filmes americanos, mas os Estados Unidos, eles têm essa capacidade de ser os curadores de uma série de elementos culturais, a ponto de, por exemplo, se você quiser assistir uma boa série sobre tráfico de drogas na Colômbia, você vai assistir Narcos, que está no Netflix. Não é exatamente uma coisa produzida exclusivamente por colombianos. Você vai assistir E se você quiser assistir uma série colombiana sobre narcos, sobre tráfico de drogas, tem lá El Jefe del Mal, tem horroroso, horrível, mas tá lá no Netflix. Você quer conteúdo brasileiro? Tá lá no Netflix. Você quer conteúdo... Ou seja, Netflix é que tenho capacidade de dizer o que você deve ou não deve assistir. Eu sou capaz de olhar o que merece ou o que não merece ser assistido. Eu tenho essa capacidade de curadoria. Eu sou americano, eu tenho décadas de expertise. Eu tenho décadas de expertise para avaliar isso é bom, isso não é bom, vale a pena ser visto, não vale a pena ser visto. Isso é uma característica nova dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, de um certo sentido, vem se abrindo. A gente vai explorar um pouco mais isso no aspecto cultural ainda no encontro de hoje. Mas é isso, quer dizer, os Estados Unidos, eles talvez não sejam tão monopolistas como eles já foram no passado em termos de produção cultural, mas eles continuam sendo aqueles que dizem o que é bom e o que não é. E como é que deve ser feito e como é que não deve ser feito. As séries que tem no Netflix, você tem séries alemãs, séries brasileiras, séries das mais diferentes nacionalidades, o modelo é americano. Temporadas. Série, exatamente. Mela Cueca, tem uma chamada, como é que é? Las Chicas del Cable, né, que é espanhola, assim, tá lá no sistema. Modelo americano. Exatamente. Modelo americano. Todas as séries produzidas ao redor do mundo se encaixam em alguma caixinha americana. Quer dizer, temporada, o episódio tem mais ou menos a mesma duração, você tem séries policiais, séries românticas, séries de humor, séries históricas. Você vai entrar no modelo, na modelagem bolada pelos americanos. A série não é americana, mas o modelo é americano. Então, a inovação é americana, a inovação do streaming, o modelo é americano, é a força da cultura americana que acaba se impondo e num certo sentido, exportando o seu modelo mundo afora. E, Tanguy, isso é a zona de conforto dos Estados Unidos. Eles jantam todo mundo aí. Uhum. Quer dizer, quando a gente está falando desse streaming chinês, por exemplo, e aí o nosso último curso aqui no Petit Jornal foi sobre China, a gente falou bastante sobre a ascensão chinesa,
O streaming chinês é local. O streaming chinês não é, nem há nenhuma perspectiva que se torne global. Uhum. Quer dizer, como é que a China consegue ter um soft power? Não consegue. Aliás, Não jabá consegue do ter soft curso, tá? A power. gente falou bastante sobre o fato da China sendo uma potência, vai ser uma potência muito diferente da americana, porque não quer saber de soft power. Não quero que ninguém fique assistindo, por exemplo, Tencent Vídeos. Quem tem que assistir Tencent Vídeos é chinês. Né? Tirando isso, você que assiste seu Netflix aí, porque eu não quero ficar abrindo o que está acontecendo aqui. Não tem interesse, na verdade, não é uma questão de tá escondendo. Simplesmente não tem interesse em abrir, porque é uma diplomacia muito mais cultural, muito mais econômica do que exatamente cultural. E aí você tem na China a criação de um muro anti-americano para tentar bloquear um pouco essa cultura americana. Não há Netflix na China. Não há Netflix na China. O Netflix desistiu de entrar no mercado chinês. Até porque isso aqui é a China, né? Eu vou ficar passando para os americanos através dos algoritmos da Netflix, porque a Netflix tem algoritmos. Tem lá documentários falando mal dos algoritmos. Eu vi um recentemente, né? O dilema das redes. Netflix tem algoritmos. Netflix sabe exatamente o que você assiste, como você assiste, que horas você assiste, etc, etc. Então, Daniel, você já entrou no Netflix de outra pessoa? é Uma vez eu completamente diferente. entrei, eu fiquei perdido porque eu falei assim, eu não quero ver nada do que está aqui. Nada, nenhuma série, nada me interessa, porque é absolutamente personalizado. Porque a Netflix sabe exatamente o que você gosta de assistir. São aquelas indicações, por que você viu essa série? Que tal essa série aqui? Né? Ele vai te indicando em cima disso. Então, no caso chinês, não há exportação cultural e fica sempre a questão: a China conseguirá ser hegemônica ou conseguirá ter controle sem ter soft power? Porque, num certo sentido, essa disputa entre Estados Unidos e China, se tem ali uma trincheira na qual os Estados Unidos podem se enfiar e a China vai ter dificuldade de arrancá-los de lá, é a questão cultural. É o soft power. Lembrando que a cultura, a gente está falando sobre cultura, pode parecer que é apenas o cara sentar na frente da televisão e escolher um filme Netflix. Ela faz presidente, tá, gente? Por que o Bolsonaro ama tanto os Estados Unidos? Por que tem uma grande classe política e econômica na América Latina ou na Europa que louva muito os Estados Unidos? Porque há a sensação de que aquilo que os Estados Unidos fazem, isso aqui é muito sério, tá? É o correto, é o certo. Os Estados Unidos são o país certo, o país dos valores corretos. Quantas vezes vocês já ouviram pessoas próximas falar assim, os Estados Unidos são o melhor país do mundo? Cheio de problema. Mas as pessoas falam, é o melhor país do mundo, porque a gente consome aquilo que eles produzem. Né? Isso dá a sensação de que a gente é parte da sociedade deles. Esse ponto dos valores é fundamental, né? Você pode observar que há, e aí no discurso do próprio Bolsonaro hoje na Assembleia Geral da ONU ficou muito claro isso, no discurso do Trump, já começa a se construir uma narrativa de que é o bem contra o mal, né? Ou seja, os Estados Unidos são o bem, representam os valores ocidentais, representam os valores corretos, e a China comunista representa o mal, representa o que deve ser combatido e deve ser enfrentado. O mal não foi trocadilho, tá? É o mal Não, com não L. foi, não foi. Não é o mal com O de Mao Tse Tung. Mas poderia. Aqui é um detalhe interessante, eu trouxe esse gráfico que mostra como na América, nos Estados Unidos, você tem uma maior proporção de consumidores de streaming, ou seja, ainda há muito espaço para o streaming crescer ao redor do mundo, que é mais ou menos o que aconteceu com outros modelos americanos. Ele cresce no mercado americano, ele se expande no mercado americano e depois gradativamente vai se expandindo nos outros mercados. Então, nos Estados Unidos, ninguém consome proporcionalmente mais streaming do que os americanos, o que denota aí um enorme espaço de crescimento para esse tipo de modelo de negócios. De novo, a gente está falando de algo extremamente recente, algo que apareceu ontem. Streaming parece algo que surgiu no século passado. Não, streaming é de ontem. Ontem apareceu o streaming na vida das pessoas. Não tinha nem internet, a gente não tinha nem internet em casa para assistir isso, Daniel. Minha Pois internet em casa, sei lá, 7 anos atrás, devia ser 5 mega, 10 mega. É impossível você assistir streaming da maneira como a gente consome hoje. E agora com 5G você vai ver o streaming no seu telefone com tranquilidade, sem qualquer tipo de interrupção, sem ele ficar girando, aquela ampulheta ficar girando.
Então, de novo, o modelo americano se espalhando pelo mundo. Então, fica muito claro que há a tendência de que um padrão de consumo americano vai se espalhar pelo mundo ao longo dos próximos anos. Isso é uma tendência, deve continuar assim ao longo dos próximos anos. E aí, claro, quando a gente pensa aqui no streaming, exatamente como o Tanguy tinha colocado, o conteúdo americano ainda predomina. Quer dizer, o conteúdo americano ainda é líder de mercado e continuará sendo líder de mercado por alguns anos. Você tem conteúdo internacional, entretanto, esse conteúdo internacional segue o padrão de exibição americano, os concorrentes americanos são os principais concorrentes no âmbito global, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, Apple TV+, e Hollywood. A gente sequer falou de Hollywood ainda, vamos falar na sequência. Hollywood, as pessoas esqueceram de Hollywood, ou pelo menos estão falando muito menos de Hollywood do que falavam no passado. E aqui as datas de lançamento, como o Tanguy colocou, Netflix lançado em 2007, Apple TV 2019, Disney Plus 2019, HBO Max 2020 e Peacock, que é uma outra empresa americana, que é da Universal, que foi lançado também em 2020. Então, a tendência é que essa guerra dê uma bela esquentada ao longo dos próximos anos. Mas, de novo, os streamings globais são todos americanos. Pois é, e aí, Daniel, a gente começa, inclusive, a se questionar, porque talvez 5 anos atrás, todo mundo, assim, quase todo mundo tinha, por exemplo, net, né? Você tinha TV a cabo. Faz sentido ainda ter TV a cabo? Assim? Você olha para isso aí, assim, eu não assisto nada de programação na TV a cabo. Assim. Eu ligo uma vez ou outra na Globo News quando você não está lá, porque também tem a santa paciência, né? Mas tirando isso, eu não assisto muito mais, né? Porque basicamente as coisas que eu consumo, elas estão em serviço de streaming. Pois é, a gente está falando de... Isso é que significa, na prática, um novo padrão de consumo, né? Um novo padrão de consumo do conteúdo cultural. Quando você olha para os serviços de streaming, né? Aí você fica pensando, caramba, antigamente eu corria para chegar em casa para assistir uma série que eu gostava. E só tinha um episódio por semana. Aliás, Daniel, tem streaming do NBA, tá? Se você quiser assistir só NBA, você assina pelo aplicativo, o streaming, você compra lá a temporada de jogos da NBA. Então, assim, eu tava pensando aqui, pô, tem mais uma coisa que eu assisto, né? Eu vou ligar daqui a pouquinho para ver os playoffs da NBA. Se eu não tiver TV a cabo, eu consigo assistir mesmo assim, personalizando, portanto, a compra da maneira que eu achar melhor. Tanguy, eu fico impressionado como você é uma pessoa permeável à cultura americana Muito, e ao cara, esporte americano. Eu sou muito, sou mesmo. Mas eu não nego. Impressionante, impressionante. Você é um consumidor de tudo isso que a gente está vendo aqui. Tudo. Mentira, só do Netflix. Agora eu queria falar um pouco de Hollywood, né? Que Hollywood, que sempre foi esse bastião da cultura americana, do entretenimento americano. Falar um pouco do momento atual de Hollywood e também de perspectivas em relação ao futuro. Os mega estúdios, eles estão sob pressão, sob muita pressão. Afinal, a gente está falando de uma concorrência com um novo modelo. E é interessante que, num primeiro momento, a postura de Hollywood foi: Netflix não é cinema. Netflix não é cinema, filmes da Netflix não são considerados no Oscar, Netflix não é cinema. Não existe lançamento no Netflix, e agora isso já mudou. Quer dizer, você já tem Oscar, filmes você já tem filmes do Netflix no Oscar, você já tem lançamentos de filmes produzidos por estúdios americanos, por grandes estúdios americanos, lançamentos dentro da plataforma do Netflix. Claramente uma certa percepção de que, olha, realmente eu não tenho como lutar com a realidade. Esses caras cresceram demais, o modelo de negócios deles faz sentido e cada vez mais eles tendem a se expandir. Os mega estúdios se reposicionam, isso é muito interessante, esse reposicionamento, como ele tem acontecido ao longo dos últimos tempos. Eles colocam cada vez mais o Oscar como um selo de qualidade, né? Olha, eu é que sei o que é bom cinema. Então, eu é que vou dizer, inclusive, quais são os filmes bons da Netflix, porque os filmes bons da Netflix vão concorrer ao Oscar. E eu vou dizer, olha, esse filme é bom da Netflix, mais uma vez, esse filme não é bom. Né? É curadoria. Curadoria. Aliás, é a luta pela curadoria. Se tem alguém que sabe fazer narrativa, é Hollywood, né? Exatamente. Pluralidade dos membros da academia, isso foi um movimento bem recente. Eu acho que todo mundo lembra de uma cerimônia do Oscar que só tinha brancos. Isso não tem muito tempo.
E aí a academia teve que ser toda reformulada, porque os membros da academia, os membros votantes no Oscar, a academia descobriu que eles eram basicamente velhos, brancos e conservadores. Então, a academia tem feito um esforço para se tornar mais plural, para inserir mulheres, para inserir negros, para inserir latinos, para inserir as mais diferentes minorias, com o objetivo de tornar o Oscar, de tornar a premiação do Oscar mais plural e menos centralizada em determinados grupos, como acontecia até bem pouco tempo atrás. E, aliás, isso tem um impacto, Daniel, não apenas por dar o Oscar para filmes do streaming, né? O Irlandês, se eu não me engano, ganhou Oscar, achei horroroso, aliás, chatíssimo, insuportável o Irlandês. Roma também é do Netflix, também ganhou o Oscar, também insuportável, desculpa, chatíssimo. Mas deram um Oscar, inclusive, para um filme coreano, né? O Parasite é coreano, que é algo inimaginável até pouco tempo atrás. Aqui está, mais espaço para o conteúdo internacional no Oscar, né? E o Parasita, que foi o vencedor do Oscar de melhor filme, não foi de melhor filme estrangeiro, foi de melhor filme, o filme sul-coreano Parasite, o Parasita, né? Que, aliás, eu também vou dar aqui a minha opinião, achei horrível, mas tudo bem. Excelente filme, Daniel, você não tem não nada não é ruim. Bom é o irlandês. O irlandês é chatíssimo, Daniel. Não, é ótimo. O irlandês é ótimo. Gente, agora você falou isso, agora eu vou... O Daniel, gente, dorme vendo UFC. E não dorme vendo UFC em casa, não. Ele dormiu vendo UFC no Maracanãzinho. As pessoas gritando, vai morrer, o Daniel dormindo. E, gente, isso não é brincadeira. E ninguém me contou. Eu vi, eu estava lá. O Daniel dormiu no Maracanãzinho vendo o UFC. Gente, olha só. Aí diz que o irlandês é bom, chatíssimo. Direito de resposta, por favor. Tanguy vai lá, uma pessoa permeável, essa cultura americana, fã de UFC, vai lá ver o UFC no Maracanãzinho. Aí começa... Aldo, cara. Aquelas lutas, aí, primeira luta, segunda luta, terceira luta, comecei a achar aquilo chatíssimo, foi dando um soninho, eu na arquibancada dei uma encostadinha e tirei uma sonequinha. E o Tanguy ficou chocado. Eu achei inacreditável, assim, porque dormir no sofá de casa eu já tinha visto, babando, beleza. Mas agora, no Maracanãzinho, realmente, eu nunca imaginei que aquilo que podia acontecer. Agora, de novo, a gente está falando de Hollywood seguindo o padrão americano e uma Hollywood que se engaja cada vez mais nas questões globais, né? Uma Hollywood cada vez mais engajada. Não é algo que o streaming faz, né? O streaming tem, nesse sentido, uma posição mais neutra, só uma plataforma de conteúdo. Eu coloco aqui conteúdos das mais diferentes naturezas, mas Hollywood pode se engajar, né? Porque Hollywood tem cara, digamos assim. Hollywood tem premiações, Hollywood tem eventos, Hollywood, nesse sentido, pode se reposicionar e pode se engajar, como tem feito ao longo dos últimos anos, em pautas ambientais, e aí o melhor exemplo é o Leonardo DiCaprio, que tem entrado até numa certa polêmica com o Jair Bolsonaro. Botou fogo na Amazônia, Daniel. Porra, grave, né? Pois é, e o Jair Bolsonaro respondendo, etc. O Leonardo DiCaprio soltou até uma hashtag nos últimos dias, Defund Bolsonaro, quer dizer, tire o dinheiro do Bolsonaro como forma justamente de enfraquecê-lo, porque ele não tem uma política ambiental adequada na avaliação do Leonardo DiCaprio. E, claro, também tem se engajado bastante em questões sociais. Questões sociais, e me parece que essa pauta do racismo é bastante ilustrativa com a modificação de todo o perfil da Academia de Cinema de Los Angeles, a Academia do Oscar, que aconteceu ao longo dos últimos anos, e esse esforço justamente de Hollywood para se mostrar antenada com as novas pautas sociais. E, Tanguy, eu não sei se você reconheceu, isso aqui é uma fotografia da Calçada da Fama em Los Angeles, e essa estrela que está aí destruída, e para você destruir uma estrela dessa, precisa de uma britadeira, não é uma coisa fácil de ser destruída. Essa é a estrela de Donald Trump. Donald Trump. É nada, uma pessoa tão querida. Donald Trump tinha uma estrela tão grande na Califórnia. Pois é. Donald Trump tinha uma estrela na Calçada da Fama em Nova York, e aí eu descobri que você tem que pagar, você é escolhido, e aí você paga. Isso é Nova York? Eu achei que era Los Angeles. Não, é Los Angeles. Los Angeles. Você é escolhido para ter o seu nome na Calçada da Fama.
Eles mandam um boleto para sua casa, $40.000. É sério. Eu espero não ser indicado. E aí o Donald Trump, eu acho que todo mundo sabe disso, ele teve aí uma carreira na televisão bastante conhecida, chegou a participar, inclusive, de alguns filmes. O Donald Trump participa, se eu não me engano, do que Esqueceram de Mim 2, Tanguy. Ele aparece rapidamente, faz uma pequena ponta, além de outros filmes nos quais ele aparece. Donald Trump tinha aí uma estrela na calçada da fama, que está no estado que a fotografia mostra, né? Que foi aí vandalizada, ela acabou não sendo removida, mas ela está ali bastante avariada, Você digamos me assim. mandou outro dia, Daniel, um videozinho que eu acho que você deveria compartilhar com todo mundo que está assistindo a aula, do Donald Trump fazendo um comercial do Pintinho Amarelinho. O que era aquilo? Aquilo era comercial de quê, Daniel? De asinha de frango? Aquilo era um comercial, era Saturday Night Live, mais ou menos no ano de 2006, por aí, e o Donald Trump estava fazendo propaganda do restaurante dele de frango. Isso, ele faz uma dancinha, né? Sim. Isso, aí ele faz uma dancinha, aparecem uns dançarinos vestidos de galinha, de ovo, nem lembro mais. É espetacular, é maravilhoso. E ele tá com uma roupa amarela, ele tá com um terno amarelo para ilustrar justamente a coisa do frango, etc. E ele está fazendo propaganda. O Donald Trump é bom de propaganda. Ele recentemente utilizou até o Salão Oval da Casa Branca para fazer propaganda lá de uma marca, de um amigo dele, de um parceiro dele. Se você pegar o Twitter do Donald Trump, ele já fez propaganda de pizzaria em State Island. Pô, vai lá na pizzaria do meu amigo Joe. Pô, a pizza ótima, e dá o endereço. Isso é o presidente dos Estados Unidos. Ele sempre fez isso. Então, como presidente, na prática, ele está mantendo esse padrão. E Hollywood tem sido bastante engajada ao longo desses últimos tempos, cerimônias com discursos políticos, acho que isso marcou todo mundo, né? Discursos muito engajados politicamente, em cima de questões sociais bastante claras, uma rivalidade estabelecida com Donald Trump. Acho que essa fotografia ilustra a quantas anda essa rivalidade com Donald Trump. Politização dos debates, você chegou até a explorar isso um pouco mais há pouco, a politização dos debates tem sido bastante forte e a academia tem sido realmente um desses polos. A Califórnia, aí tem que lembrar, né, que Hollywood fica na Califórnia e a Califórnia é um estado democrático. Solidamente democrático. E a Califórnia tem tido aí uma postura muito anti-Trump, né? Aliás, a Califórnia e Nova York também, né, Tanguy? Como é que é? A Califórnia e Nova York têm tido aí uma postura anti-Trump bastante sólida, né? O que é curioso, na verdade, é que o Trump ele é de Nova York, né? A gente pode achar que, de repente, ele tem uma votação expressiva em Nova York. Não. Assim, a votação republicana em Nova York normalmente é irrisória, tanto é que ninguém faz nem campanha, nem em Nova York, nem na Califórnia. A Califórnia é o maior colégio eleitoral dos Estados Unidos, né? Então, solidamente democrata, não tem nenhuma chance de virar esse voto. Mas o ponto fundamental quando a gente fala sobre cultura é exatamente o fato de que a gente está falando sobre um estado que projeta muita cultura mundo afora. Tanto Nova York aliás, talvez Nova York e a Califórnia sejam os dois estados, duas regiões no mundo que mais projetam cultura mundo afora. É essa cultura que está sendo projetada mundo afora. Esse é o mote do que a gente queria falar aqui hoje, né? Os Estados Unidos continuam projetando muito a cultura. O que tem mudado é que cultura é essa. A gente não tem mais aquela cultura do pós-guerra, né? Uma cultura da família americana, do subúrbio, do carrão. Essa cultura ela é muito dinâmica, ela vai mudando, inclusive mudando de uma forma que nesse momento é muito crítica ao próprio governo. Então, a gente olha muito para dentro da cultura americana. Isso não significa enfraquecimento da cultura americana. Muito pelo contrário, aliás. É uma cultura que cada vez mais é mais crítica, é mais ácida e se projeta mundo afora de forma muito, muito crítica. E ela dita tendências. A tendência é que a geração mais jovem olhe mais para questões de meio ambiente, pense mais em questões raciais, porque isso está sendo projetado mundo afora. Isso é muito relevante, gente. Talvez hoje a gente não tenha ainda a dimensão do impacto que isso traz para o pensamento social, ambiental, cultural a médio e longo prazo. E eu acho que uma observação importante é que muitas vezes a gente tem a percepção de que o Donald Trump não tem força nos Estados Unidos, ou tem menos força do que ele tem. E a explicação para isso é muito simples. Quer dizer, o Donald Trump não tem força em Nova York, na Califórnia.
Ele tem Então, força no meio oeste. a informação que a gente recebe, a cultura que a gente recebe, é de regiões onde o Trump é muito fraco. Muito fraco. O que não significa necessariamente que ele é fraco nos Estados Unidos inteiro. Exatamente. Ele é forte no meio oeste, né? Quase, assim, vou ser um pouco duro aqui, mas é quase irrelevante culturalmente. Aliás, Sim. perto de Nova York e perto da Califórnia, é irrelevante culturalmente. Se você pensa em algum estado do meio oeste, pensa um Nebraska da vida, ninguém lembra muito, né? E é sempre importante destacar que a gente às vezes acha que os Estados Unidos são um país homogêneo. Não, os Estados Unidos é um país absolutamente heterogêneo. Se você mora em Montana ou se você mora na Pensilvânia, são dois universos diferentes, completamente diferentes. Se você mora no Nebraska, ou então se você mora em Massachusetts, completamente diferentes. São dois universos completamente diferentes. E os Estados Unidos não são um país homogêneo, muito pelo contrário. Aliás, em relação a isso, os Estados Unidos se parecem com o Brasil. O Brasil também é um país muito heterogêneo. Dependendo da região do Brasil que você vive, a realidade é completamente diferente. Aliás, e nos Estados Unidos é assim também. Aliás, o mundo conhece o Brasil por causa do Rio de Janeiro, né? Assim, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo um pouquinho, menos, mas também, assim, não reflete também boa parte da cultura brasileira, da forma de pensar do Brasil. E aí entra justamente de novo o soft power na escala brasileira. O Brasil utilizou como seu soft power, no momento em que o Brasil teve soft power, o Rio de Janeiro. É o Zé Carioca, é o Corcovado, é o Pão de Açúcar, é o samba, é a Bossa Nova. O Rio de Janeiro sempre foi esse eco, digamos assim, do soft power brasileiro. O soft power brasileiro sempre se utilizou muito do Rio de Janeiro, uma época em que o Brasil usou um pouco esse soft power. E aqui a politização dos debates, né? A Califórnia é democrata, uma Califórnia que se preocupa com o aquecimento global, então Hollywood se preocupa com o aquecimento global, uma Hollywood que é acusada pelo Trump de ser globalista, e aí o Tanguy pode explorar esse aspecto do globalismo, e uma Hollywood muito alinhada a uma agenda de costumes progressista, enquanto o Trump seria antiglobalista e seria alinhado a uma agenda de costumes conservadora. Então você tem aí essa polarização. A ideia do globalismo é exatamente essa ideia de que você tem a cultura, ela é criada num ambiente global, universal, e que tende a impor aos estados nacionais determinados padrões de comportamento e de pensamento. O Trump, desde que ele se lançou, ele sempre se posicionou contra isso. Ele não aceita essa cultura universal, porque eu sou dos Estados Unidos. Então, America First, eu tenho que olhar isso que a gente está dizendo agora, né? A América profunda, o interiorzão dos Estados Unidos que não está sendo ouvido. Essa elite globalista da Califórnia, de nariz em pé em Nova York, que acha que sabe do mundo, que fala de aquecimento global e que come comida vegana, não representa o cara que está de boné dando tiro como esporte, comendo barbecue, né, no final de semana e indo para a Igreja Batista. Esse cara é americano de verdade. E o Trump se posiciona como um cara que representa esse americano. E é interessante observar que, no momento em que os Estados Unidos perdem relativamente relevância, quando os Estados Unidos são obrigados a abrir espaço para filmes estrangeiros, quando eles são obrigados a abrir espaço para séries estrangeiras, gente, isso não é algo benevolente do ponto de vista americano, não. Isso, num determinado momento, se torna incontornável. Os Estados Unidos não têm mais um monopólio que eles já tiveram no passado. Bom, se eu não tenho como ter um monopólio, eu não tenho um monopólio da produção, vou ter um monopólio da distribuição, da curadoria. Exatamente. E aí eu me reposiciono e posso ter um monopólio da curadoria, posso ter um monopólio da distribuição, do que vai ser visto pelas pessoas. Eu não tenho um monopólio do que é produzido mais, mas eu tenho um monopólio do que é visto. E da coleta de dados. Aí assiste a aula gratuita anterior que a gente deu aqui, TikTok, né, e Instagram, coleta de dados o tempo todo, eles sabem quem consome, o que consome, durante quanto tempo consome, e mais uma vez, aí para a gente fechar aqui, né, e a gente ir para a novidade daqui a pouquinho, não vai embora ainda, não desliga, né? A gente falou agora há pouquinho que os Estados Unidos têm essa capacidade de a gente falar assim, não, os Estados Unidos estão certos, eles estão corretos, a gente morre de medo da China coletar os nossos dados, mas a gente dá dado para os Estados Unidos o tempo todo. Aliás, Daniel, a gente está dando essa aula aqui, está sendo transmitida aonde?
Numa YouTube. plataforma americana. Tem alguém YouTube. preocupado aqui de ser dedário, que os Estados Unidos estão sabendo? Se fosse chinês, a gente estaria de cabelo em pé. Sendo os Estados Unidos, a gente fala assim, Estados Unidos tem tudo mesmo, né? Instagram, Netflix, Twitter, LinkedIn, eles já sabem tudo da gente e a realidade é essa, a gente se incomoda menos de ceder os nossos dados para os Estados Unidos do que para a China. Por quê? Por causa do soft power americano. Sem dúvida, nenhuma dúvida. E é muito difícil quebrar isso, tá, gente? Muito cuidado com essa teoria de que os Estados Unidos estão em decadência. Eu estou ouvindo isso porque eu não era nascido. A gente está ouvindo isso desde a década de 70. Os Estados Unidos estão em decadência. A partir do momento que você tem um soft power como esse, você pode até ser incomodado, mas perder essa posição, sei lá. Eu acho, Daniel, que a gente tinha que olhar mais para dentro dos Estados Unidos, entender melhor o contexto, o que está acontecendo em 2020, pensando aí, hein, que eu acho que de repente a gente podia pensar no que a gente pode imaginar de cenário dos Estados Unidos. Não sei o que você acha sobre isso. E mais do que isso, quando a gente pensa nesse soft power americano, Tanguy, não tem rival para o soft power americano. A China não é rival para o soft power americano. Os Estados Unidos podem entrar nessa trincheira do soft power e ficar muito tempo ali protegido. Exatamente. Vamos à novidade. Vamos à novidade. Vamos ter mais um curso do Petit Jornal, não é isso, Tanguy? Olha só, Daniel, eu acabei de falar que eu achava que a gente ia olhar para os Estados Unidos. Veja o que aparece na tela da gente, né? Estados Unidos, manutenção do poder no mundo em transformação. Qual o objetivo aqui, né, Daniel? A gente não quer falar sobre a história dos Estados Unidos. Não há abordagem cronológica, o que foi acontecendo na história americana. Isso vocês vão encontrar um monte de lugares. Você pega documentário no Netflix, né? Documentário no Prime Video, você vai encontrar um monte, né? Streaming chinês, que você não pode assinar, porque não tem aqui, mas deve ter também. Livro, tem um monte por aí. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é tentar imaginar, e vai ser isso que a gente vai abordar, como que os Estados Unidos se posicionam no mundo que está em absoluta transformação, o mundo americano. Esse que é o ponto fundamental. A gente está há 100 anos tendo os Estados Unidos como uma grande potência. E o mundo está virado de cabeça para baixo. Como é que os Estados Unidos reagem a isso? E esse vai ser o ponto desse nosso curso, que começa daqui a 2 semanas, começa no dia 6 de outubro, né? E aí está a emenda das aulas. Não sei se você quer falar cada uma delas, Daniel, o título, pelo menos, de cada uma das aulas, o que a gente vai fazer em cada uma delas. Pois é. Como vocês podem observar, todas as aulas vão falar sobre presente e futuro. É diferente do curso sobre China, né? A China, como ela é mais desconhecida, a gente teve que fazer algumas referências em relação ao passado. Nos Estados Unidos, a gente não precisa disso, porque os Estados Unidos têm soft power. Todo mundo sabe da guerra ao terror, todo mundo sabe da guerra do Vietnã, todo mundo sabe do Reagan, todo mundo sabe do Clinton. Americano, Daniel. Se você fizer um pouquinho de esforço, você sabe o nome de todos os presidentes americanos de 1945 para cá. É só questão de... A gente não vai falar disso, até porque existem milhares de lugares onde você pode ver sobre isso, ler sobre isso, assistir sobre isso. Então, o que nós queremos nos propor aqui é um debate mais de vanguarda, um debate de fronteira, um debate de atualidades e de futuro. Então, na primeira aula, a gente vai falar dos desafios de uma potência global, dos desafios americanos no século XXI de uma potência global. Quer dizer, são os mesmos desafios do século XIX, do século XX ou não? Ou são novos desafios? Como é que os Estados Unidos podem se posicionar nesses novos desafios? Eles estão preparados? Não estão preparados? Como é que eles podem se preparar para se manter no poder? Porque, num certo sentido, é isso. Como é que os Estados Unidos lutarão para se manter no poder, para se manter na ponta, para se manterem hegemônicos? Na segunda aula, vamos falar sobre economia, né? Money talks. Quais são... Nessa aí, Daniel, eu vou pedir um milkshake, fazer uma pipoca e deixa você falar. Eu vou estar aqui, tá? Eu vou estar assistindo. Porque aí nós vamos falar sobre a economia americana e os fundamentos da economia americana. Os americanos têm fundamentos econômicos para continuar na vanguarda, para continuar à frente, para continuar sendo essa potência econômica que eles foram até agora. Quais são as fragilidades americanas do ponto de vista econômico? E com as mudanças todas, né, Daniel? Assim, a economia americana, a gente pode achar que assim, é uma economia que se manteve sempre à frente, né, das outras, mas passando por intensas mudanças. Na aula 3, a gente vai falar sobre um mapeamento que muita gente pede, né, Daniel? Por que os Estados Unidos são aliados, por exemplo, de Israel? Qual é a dos Estados Unidos com relação à Arábia Saudita? Por que é próximo? Qual é exatamente a treta dos Estados Unidos com Cuba, que parece até mais simples, ou com a Venezuela, ou por que é próximo da Colômbia? O que é essa malha de relações? Que diabos os Estados Unidos estão fazendo lá
obrigando, enfim, incentivando os Emirados Árabes Unidos e Bahrein a normalizar as relações com Israel. Por quê? Assim, Para então, que o Trump está fazendo isso se a comunidade judaica vota no Partido Democrata? Por que ele está tão preocupado com Israel? Pois é. Então, isso a gente vai responder na terceira aula. E na quarta, isso aqui é maravilhoso, Daniel. A quarta aula acontece no dia 27 de outubro. Isso é espetacular. Por que isso é tão importante, Daniel? Porque a gente vai dar essa aula uma semana antes das eleições. Então, essa quarta aula é para a gente falar sobre as eleições. O que está em jogo? Assim? Não é para falar quem vai ganhar, quem não vai. Não é isso. Mas o que está em jogo? O que está sendo disputado? Qual é o momento? Qual é a narrativa? O que representa o Trump? O que representa o Biden? E depois a gente vai para as eleições já tendo visto uma aula absolutamente atualizada, né, sobre tudo. Você não vai encontrar uma aula atualizada desse jeito em lugar nenhum. Tá? Porque basicamente a gente vai estar uma semana antes, passando 2 horas aqui falando sobre o que está em jogo nas eleições americanas. Não tem como ser mais atualizado que isso. Lembrando que a gente vai fazer exatamente o que fez no último curso, ou seja, haverá um preço promocional para quem fez o curso de China, né? Quem não fez o curso sobre a China, fica o convite para fazê-lo. Dá tempo. Esse preço promocional, ele fica até sexta-feira, não é isso, Tanguy? Até sexta-feira, e é um preço promocional... Até 23h59 da próxima sexta-feira agora. E é um preço promocional apenas para quem fez o curso sobre China, o nosso último curso aqui no Petit Jornal, e quem não fez, ainda dá tempo de fazê-lo, ainda dá tempo de se inscrever. A partir do momento que você se inscreve, você passa a ter direito a fazer o curso sobre Estados Unidos no valor promocional. A equipe do Clipe, inclusive, vai mandar o voucher, vai mandar o direcionamento para que as pessoas que fizeram o curso de China possam acessar o preço promocional. E aí só para esclarecer, que quem, por exemplo, não fez o curso de China e quer fazer, vai fazer o curso de China, se inscrever, e aí espera um pouquinho, porque você vai receber um voucher para poder fazer o curso dos Estados Unidos com desconto, tá? E aí, até sexta-feira, o curso sobre Estados Unidos. Para quem fez o curso de China, vai sair por R$59. A partir daí, ou para quem não fez o curso de China, ou para quem fizer a matrícula depois do período promocional, ou seja, a partir de sábado, fica quanto, Daniel? R$89,90. Molezinha, né? Molezinha. R$89 deve dar uns $3, né? Do jeito que está a cotação. Uns $3 você compra o curso de China, de Estados Unidos, né? Pode fazer o curso de China, sobra até um troco. Maravilha. Daniel, aqui vai ficar o link, Tanguy. Aí o pessoal vai receber por e-mail, quem fez o cadastramento na aula de hoje. A gente vai colocar também nas nossas redes sociais. Esse é o link para inscrição no curso sobre Estados Unidos. Não precisa se preocupar, se você estiver assistindo pelo YouTube, o pessoal do Clipe está colocando agora, né, lá para você clicar, e você vai receber por e-mail também. Quem se matriculou vai receber por e-mail o link certinho com todas as instruções. Daniel, antes da gente terminar, eu queria fazer um enorme agradecimento aos nossos apoiadores. Só lembrando que a gente tem tido, né, a partir desse ano agora, alguns cursos que são pagos, né, que a gente restringe para quem se matricula no curso, mas eu estou fazendo a conta aqui, 98,74% do que a gente produz é gratuito. A gente está produzindo conteúdo gratuito desde 2016. Tem aula gratuita, tem um podcast gratuito, tem um monte de coisa gratuita. Quem banca isso são os apoiadores. Então, assim, se você gosta do Petit Jornal, se você curte o Petit Jornal, agradeço os apoiadores e torne-se um apoiador também. Você pode se tornar um apoiador acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Tem uma aba lá, Apoie o Petit. Muito obrigado pelo seu apoio. Dá trabalho, é cansativo, dá despesa, dá dor de cabeça, tem episódio que não sobe, você tenta editar e não vai. Cansei de editar episódio 1h30 da manhã, Daniel, tenho certeza já passou por isso também. Você termina o dia cansado, 1h30 da manhã você vai pesquisar, gravar, editar, botar na plataforma. Grava uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, a gravação não fica boa, tem que fazer de novo. Exatamente. Então, quem faz isso pra gente são os apoiadores. Mais uma vez, o nosso sincero agradecimento a quem chega junto com a gente e agradecer também o pessoal do Clipping, que também está junto com a gente nessa empreitada, tanto do podcast quanto dos cursos. E se você gostou da aula de hoje, marca a gente lá nas redes sociais, divulga. É super importante também esse feedback. Isso aí. Daniel, um abraço. Gente, um abraço. Até a próxima. Daqui a 2 semanas, tchau. Então, começa o curso. Espero vocês lá. Tchau, gente.